Então, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas a mais uma mesa, né, do nosso primeiro ciclo formativo do Programa Residência Pedagógica, o PRP, e o Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, PIBID, do curso de Licenciatura em Química da UFGD. Hoje nós temos o prazer, né, de estar com o professor Marlon. O professor Marlon vai trabalhar conosco possibilidades de ensino e pesquisa por meio de jogos e atividades lúdicas. Então, o professor Marlon é professor da UFG e a gente agradece muito, né, por ter topado estar conosco aqui, passar um pouquinho desse final de tarde, começo de noite, aqui dentro desse ciclo formativo. E como eu ouvi várias vezes, o professor Marlon dispensa, né, a apresentação, mas tem gente que não conhece ainda o professor Marlon, então vou fazer uma breve apresentação dele. O professor Marlon, ele é licenciado em Química pela Universidade Federal de Uberlândia. Aí depois ele cursou o mestrado, né, em 2001. Após 2 anos, terminou o mestrado na Universidade Federal de São Carlos, trabalhando com ensino de química analítica. A dissertação versava sobre a caracterização e aplicação de corantes naturais em flores em equilíbrio químico, mudança de coloração e indicadores naturais. No mesmo ano de 2001, logo após a defesa da dissertação, ele foi aprovado para o doutorado em Química, também na UFSCar. A tese versava sobre o uso de jogos e ensino de Química. Concluí o doutorado em 2004, 3 anos após meu ingresso e 2 anos após ter sido aprovado no concurso público para professor assistente da Universidade Federal de Goiás, onde ele está atualmente. Hoje ele é professor titular já e um dos professores da área de ensino de Química do Instituto de Química da UFG, coordena o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, o LEQUAL, foi coordenador do Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência, né, o PIBID, no curso de licenciatura em Química entre 2008 e 2012. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa do Ensino de Ciências no PEC da UFG, né? Então já orientou 12 alunos de doutorado, 30 alunos de mestrado, 22 alunos de extensão científica até o presente momento, né? E ele tem vários trabalhos publicados, mais de 300 em anais de evento, né? 17 capítulos de livro, né? Tem 2 livros lançados, trabalha nas linhas de pesquisas, principalmente jogos e atividades lúdicas, né, aplicados ao ensino de química, ciência e religião, formação de conceitos, inclusão digital de professores de ciências, robótica educacional e ensino de ciências. Então, é um prazer, mais uma vez, Marlon, estar conosco, mesmo que virtualmente, se Deus quiser, né, no Ecodec, aí presencialmente, e ficamos muito lisonjeados, lisonjeadas com a sua presença, e fique super à vontade aí para trazer um pouquinho da sua trajetória, da sua pesquisa para nós. Obrigado, meninas super poderosas, Vivian, Elaine e Adriana, as meninas super poderosas do Mato Grosso do Sul. É um prazer estar aqui falando para vocês, muito feliz. Quando a Elaine me falou assim, professor, o senhor quer falar lá para os pibidianos, para o RP? Eu falei, adoro falar para pibidiano e RP, né, porque são professores em formação, e eu acho que é muito da minha responsabilidade como pesquisador falar para futuros professores, então eu nunca nego, né? Os meninos não sabem, mas as meninas depositaram quase 50 mil reais para eu estar aqui, né, na minha conta corrente. As meninas não sabem, né? Os pibidianos aí não sabem, mas as meninas fizeram uma vaquinha, depositaram 50 mil reais, né? Mentira! Ô, Marlon, ainda mais com as bolsas agora, né? Que a gente recebeu. Exatamente. Eu sei que vocês estão aí perto de receber uma bolsa que está atrasada, então vai vir muita bolsa acumulada. Vocês podem passar o Pix para minha conta agora mesmo. Aí, ó, a Keila falou Pix, exatamente. Todos vocês podem passar um Pix para o professor Marlon, né? Brincadeiras à parte, estou completamente com ódio de vocês não receberem, obviamente, né? Faço parte aí do Grupo Nacional de Pressão para que vocês possam receber, porque tenho muito amor pelo PIBID. Fui o primeiro coordenador do PIBID da UFG. Fui o primeiro coordenador do PIBID aqui da UFG em 2008, né? Quando uma parte do PIBID teste foi feita aqui na UFG, né? Então, a gente fez uns testes aqui na UFG, então eu fui o primeiro coordenador do PIBID. Tenho um amor muito grande pelo PIBID. Eu acho que deveria ser uma política de Estado, né? Tenho algumas ressalvas em relação à residência pedagógica, mas não vou falar aqui hoje. Deixa lá para nós discutir no Ecodec em 2023, né? Bom, vou falar um pouquinho para vocês. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu acerto aqui.
Apresentação do slide. Espero que esteja aparecendo para vocês. Beleza. Como eu sou chique e eu sou um homem de 2 telas, então eu estou vendo vocês e estou vendo a minha tela. Então vocês podem fazer um negócio mais informal, né? À medida que eu vou falando, vocês, peraí, isso aí, pode ir falando, pode ir interrompendo, ou então escrever no chat que eu vejo também. Se não quiser interromper, escreve no chat aí, que à medida que você for tiver dúvida e escrevendo no chat, eu vou tirando as suas dúvidas, porque eu sou chique, ó, tô vendo vocês, olha que chique. Enquanto tá aqui a minha apresentação, né? A Niwara me imitou, ela é porque me imita, ela me imita, né? Me imitou, colocou 2 telas ali também, na tentativa de me imitar. Ei, Niwara. Para quem não sabe, Niwara que coordena o laboratório aqui comigo na UFG. Mulher extremamente competente, como vocês sabem. A Vivian, a professora Niwara é minha paixão. É a mulher competente demais, né, Vivian? Misericórdia divina, né? Nossa senhora. Me põe no chinelo. Caso vocês não saibam, a professora Niwara me põe no chinelo. Ao final da tese dela, ela já me orientava. Ao final da tese dela, ela já estava me orientando, né? Ao contrário do que a gente pensa aí. Bom, vamos falar um pouco sobre os jogos e as atividades lúdicas. Eu coordeno esse laboratório aí, né, que é o Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas, aqui do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás. É um laboratório de pesquisa que pertence ao Instituto e pertence ao núcleo, que é o Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências, que somos nós 5 aqui da UFG, que sou eu, a professora Niwara, que somos do LEQUAL, a professora Ana Benite e o professor Cláudio, que são do LEPEC, e a professora Agustina, que é dos papagaios amarelos, papagaios vermelhos, amarelo. Se eu falar, se descobrir que eu falei amarelo, eu apanho aqui. Então, nós somos 5 professores da área de ensino aqui do Instituto de Química, e o NUPEC tem 3 laboratórios, um deles é o LEQUAL, que é coordenado e co-coordenado por mim e pela professora Niwara. Bom, o que eu vou falar para vocês hoje, crianças? Sobre as possibilidades de ensino e pesquisa por meio de jogos e atividades lúdicas, ou seja, nós levamos a sério a questão dos jogos, né? A gente não faz só joguinhos. Vocês fazem joguinhos? Não, a gente faz muito mais do que joguinhos hoje. Então, a gente tem um aprofundamento muito grande sobre a temática de jogos e atividades lúdicas. Um certo tempo, a gente produzia muitos jogos, né? Então, hoje a gente não produz jogos mais. Não somos um laboratório produtor de jogos mais. Somos um laboratório que pesquisa a epistemologia do jogo, porque a gente já sabe que o jogo funciona. Então, vários outros laboratórios e núcleos produzem jogos hoje, o que a gente acha interessante, mas o nosso laboratório não mais produz, né? Deixou de produzir jogos assim em 2012, 2013, para insistir em outras questões que a gente achava mais importante do que necessariamente produzir os jogos. A gente já sabe que é importante produzir o jogo e vários núcleos fazem isso e fazem muito bem feito, diga-se de passagem, né? Mas nós não, nós optamos por não mais produzir jogos. A gente estuda os jogos mais profundamente hoje. Então vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho sobre as possibilidades de ensino e pesquisa por meio de jogos e atividades lúdicas. Bom, e se você quiser um dia começar a trabalhar com joguinhos? Eu ponho entre aspas porque no começo da década na metade da década de 2000, depois que eu defendi minha tese, existia muito preconceito com quem trabalhava com jogo, né? Pouquíssimas pessoas trabalhavam com jogo e tinha muito preconceito. Os caras falavam, lá o povo que trabalha com joguinho, né? Olha lá, joguinhos. E joguinhos no sentido pejorativo, né? Olha lá, joguinhos, né? Então foi muito difícil, foi uma caminhada muito complicada trabalhar com joguinhos no começo, né? Aqui no Instituto de Química mesmo, quando eu anunciava as primeiras defesas dos meus alunos, né, de dissertação, as pessoas pichavam os anúncios das nossas defesas, assim, né? Do tipo, desse jeito até eu, qualquer um faz, né? Então foi uma caminhada muito difícil e preconceituosa. Hoje não, né? Hoje a gente está bem, como as meninas mesmo disseram, a gente está bem estabelecido, as pessoas entendem o que a gente faz hoje, e a gente costuma falar isso para todos os futuros professores, que agora os jogos têm uma alternativa de material didático bem diferenciada, que pode ser utilizada tanto para ensinar quanto para pesquisar, né? Bom, você quer começar a trabalhar com joguinho? Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? Você precisa entender de fato o que é jogo. A primeira coisa que você tem que fazer. Todo mundo fala, o cara chega aqui, né? Eu quero trabalhar com você. O que eu tenho que fazer para começar a entender sobre jogos? A primeira coisa é entender o que é jogo. O que é jogo? Você sabe o que é jogo? Jogo é aquele negócio que tem um ganhador, perdedor. Não, opa.
Isso aí é uma parte do jogo. O jogo é muito mais do que isso aí. Acho que você tem que ler mais. Aí o que eu faço? O sujeito tem que primeiro começar a ter uma visão filosófica do que é o jogo. Então tem que ter algumas obras filosóficas, aprofundar na questão filosófica do jogo. O que é o jogo filosoficamente falando? Não adianta você tentar trabalhar com o jogo sem entender o que é que você está fazendo, sem entender o que é filosoficamente esse tal desse jogo. Outra coisa que a gente faz também é uma visão epistemológica, não é só filosófica, mas epistemológica. Em que sentido? Como é que esse conceito de jogo foi crescendo durante a história da humanidade e como é que ele cresce hoje? Então, essa visão epistemológica é diferente. Mas como é que é construído o conceito de jogo? Nós temos uma briga muito forte hoje. Eu não diria briga, né? Porque eu tenho a tendência a desconsiderar, porque eu acho que é um modismo, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar da gamificação, não é? Gamificação. Eu sou um pesquisador que sou contra o termo gamificação. Aquilo que a gamificação vende hoje, a gente já faz há muito tempo com vários outros nomes, né? Então, isso faz parte da epistemologia. O sujeito ele tenta vender uma ideia de gamificação na perspectiva de que é novo. Então, falta uma visão epistemológica, falta uma visão filosófica do que é o jogo. Se ele tivesse uma visão filosófica e epistemológica do jogo, ele entenderia que o termo gamificação não acrescenta absolutamente nada às questões epistemológicas do jogo, né? Claro, né, no nosso caso, uma visão pedagógica. Então, é preciso ter uma visão filosófica, epistemológica e pedagógica do jogo. Que é isso, visão pedagógica? Se eu vou ensinar alguma coisa a alguém, eu tenho que ter uma visão pedagógica dessa ferramenta, dessa alternativa. Será que ela realmente ensina alguma coisa a alguém? Então, vamos ver, né? Bom, quem quiser trabalhar filosoficamente, o cara que quer trabalhar com o jogo tem que ler esse rapaz aí, ó, Johan Huizinga. É um holandês que morreu em 1945 e escreveu um livro que chama Homo Ludens, o jogo como elemento de cultura. Aí você vai falar, nossa, você utiliza um livro ainda de 1945, da década de 50 do século passado? Se você ler esse livro, você vai falar assim, nossa, parece que ele está descrevendo o século XXI, em termos de jogo, em termos filosóficos, né? Então, a gente lê, sim, um sujeito da metade da década de 50 e ele fala ainda muita coisa atual. Tem um outro sujeito que muita gente lê, que também é antes da década de 50, não sei se vocês já ouviram falar, chama-se Vygotsky, que também não se perdeu nada do que... tem um outro sujeito que começou antes da década de 50 também, diga de passagem, é o meu referencial teórico, chama-se Piaget, entre outros, né, teóricos importantes que produziram muito antes da década de 50. Vários outros produziram depois da década de 50. A gente não pode deixar de atualizar o que a gente lê, mas também não esquecer como os clássicos influenciam as questões modernas. Pra vocês terem ideia, tem uma teoria nova que chama teoria computacional da mente. Olha só que doido, meninas. Teoria computacional da mente. Aí eu tive um aluno que fez um mestrado com a teoria computacional da mente. Então, tudo que a teoria computacional da mente fala, e mais, tudo que eles falam e fizeram medidas de ressonância magnética, confirmam em certa medida os estudos de quem? Piaget e Vygotsky. Que eles não tinham a máquina de ressonância magnética, hein? Imagina isso. Então, tem uma dissertação do aluno meu que trabalhou, né, fez a relação aí entre a teoria computacional da mente e Piaget para trabalhar jogos. Daí ele viu que funciona porque a teoria computacional da mente ela confirma vários aspectos da teoria piagetiana, mas a gente a gente viu que confirma a Vygotskiana, mas a gente não estudou porque não é o nosso referencial, né? Mas é uma coisa impressionante. Então, quer trabalhar com o jogo, tem que ler esse rapaz aí, ó, Johan Huizinga, que é um senhor bonitão, como vocês podem ver. Bom, o que ele fala? Ele fala que o jogo não é meramente uma disputa. É uma função significante do ser humano. Por quê? Porque absorve completamente o homem, né? Quando você está jogando cartas, por exemplo, você não pensa em outra coisa jogando cartas. Você está jogando carta. Por exemplo, eu não sei o que se joga aí em Dourados, mas aqui em Goiânia se joga muito truco. E se você está jogando truco e está com duas cartas altas, você não vai ficar lá assim com as duas cartas altas na mão pensando, nossa, amanhã eu tenho que entregar o TCC para a Vivian ler. Não. Ou então, nossa senhora, a Elaine me cobrando lá um negócio da disciplina. Ou então, vixe, Adriana. Não, você não vai ficar pensando nisso. Você vai ficar assim, nossa, eu tô com um zap, um 7 copa aqui, eu vou gritar truque é alto. Eu vou dar uma piruleta para trás, uma piruleta para frente. Você não pensa em mais nada. A partir do momento que você deixa de ser absorvido pelo jogo, você não está jogando mais.
Então, o jogo é aquilo que absorve o sujeito de alguma maneira. Então, você está jogando, você está absorvido, né? Ele é livre e é intrínseco, por mais que você cresça. O jogo é bastante intrínseco. Ele é desinteressante do real, mas é uma analogia dele. Vou dar 2 exemplos para vocês aqui do intrínseco e da analogia do real. Por exemplo, meninas, vocês têm cachorros? Cachorros? Como é que é o nome dos cachorros? Sim, o Lulu. Lulu, da Elaine, Vivian. Meu é Meg. Neguinho e Adriana. Meg. Meg. Então, a Meg, Lulu e Neguinho. Então, imagine que vocês estão chegando na casa de vocês, ou apartamento, não sei, né? Então, você abre ou o portão ou a porta da frente, e aí você vê o Neguinho, a Meg e o Lulu correndo para o seu rumo. Eles estão vem correndo. De repente, você vai, ele está vindo ao seu rumo, o que você fala? Alternativa A. Vocês falam assim, ó. Oi, Meg. Oi, Lulu. Oi, Neguinho. Tudo bom? Vocês estão bem? Vocês comeram? Vocês paparam hoje? Ou você faz a alternativa B? Meg, Neguinho, ai, tio do papai, da mamãe, vem, mamãe, pula aqui, mamãe. O que vocês fazem? B. Alternativa B, com certeza. B, né? A Keila rindo aqui. Por quê, gente? Porque é tão intrínseco a questão da ludicidade, a gente vai falar sobre isso, o jogo e o lúdico aqui agora mesmo, é tão intrínseco a questão da ludicidade, que em um momento que você está livre de qualquer preocupação ou de qualquer tipo de cobrança, como, por exemplo, o contato com o cachorro, você, entre aspas, regride a uma situação de ludicidade que lhe é prazerosa. Né? Não é regressão, né? Eu coloquei entre aspas porque não é uma regressão. Você volta a uma situação de ludicidade que lhe é extremamente prazerosa. E você faz isso automaticamente. Ninguém fala assim, ó, afina a voz aí para falar com o cachorro. Não. Você afina naturalmente. Ai, meu Deus do céu! Isso é tão comum que isso acontece também com crianças, né? A gente afina a voz com crianças, né? Afina, olha que nenenzinho lindo! E não sei por que todos nós afinamos a voz. Por que afinar a voz? Porque afinar a voz é voltar a um estado de ludicidade natural. Então, os filósofos trabalham muito essa questão da ludicidade natural, né? Do jogo natural no ser humano. Ele é desinteressado e distante do real, mas é uma analogia dele. Por exemplo, quem tem crianças de vocês aí vai lembrar disso. Toda criança brinca com um brinquedo, mas ela sabe que está brincando. Por exemplo, meu filho, quando eu era mais novo, ele estava com um chinelo como se fosse um avião, assim, Aí eu perguntei, e esse avião aí? Ele virou para mim, que avião? Isso aqui é um chinelo. Você não está vendo que é um chinelo? Ou seja, quando eu perguntei e atrapalhei a brincadeira dele, ele falou assim, olha, eu estou brincando, isso aqui é um chinelo, né? Não é um avião. Eu tinha que ter perguntado de outra maneira, né? Eu tinha que ter perguntado alguma coisa assim, você está simulando um avião com esse chinelo? Por quê? Porque as crianças sabem que estão brincando. Essa história de que a criança pulou de cima do prédio porque achou que ia voar é falso. Ela não achou que ia voar. Ela não tem a noção da distância do chão do apartamento. Né? Ela sabe que não ia voar, mas ela achou o seguinte, que ia pular no chão. Entenderam a diferença? Ela sabe que não vai voar. Mas como a criança de até 7 anos não tem noção de altura, elas tendem a pular do prédio para cair em pé no chão. Olha só, ela sabe que aquilo não é realidade, ela sabe que ela não vai voar. Mas é porque muitas pessoas acham, não, ele quis voar e caiu. Não, é porque ele não tem noção de altura. A gente põe as grades nos apartamentos, não é porque o menino sabe que ele não pode. Não, é porque ele não tem noção de altura. Nenhuma criança tem. Aí, a partir de uma certa idade, você começa a ter a noção de que aquela altura é prejudicial. Né? Os animais têm essa noção muito mais rapidamente. Tem um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, uma criança, ela se pendura numa gradinha assim, e o gatinho fica batendo na patinha dela, vocês já viram? O gatinho fica batendo na patinha dela, na mãozinha do nenenzinho assim, né? Porque o gato sabe. Aí, ó, a Emily já viu. O gato sabe a questão da altura. Né? E como os animais são sencientes, ele sabe e ele fala assim, ó, esse menino não sabe dessa questão da altura, né? Por que ele tá aqui? Aí ela bate na mãozinha da criança. O que é senciente? Os animais, eles não têm raciocínio como o ser humano, mas são sencientes. Então, eles sentem o ambiente, entendem o que está acontecendo.
Então, essa noção de que animal não pensa, o animal não sabe quem é ele, ou não se entende, é falsa. E o jogo já falava isso, a ludicidade, o Huizinga já falava isso quase 70 anos atrás, né, sobre senciência animal. Porque uma parte do lúdico ele traz do comportamento animal. Né? Então, gente, hoje a biologia já sabe que os animais são sencientes, né? Não raciocinam como o ser humano, mas são completamente... Quem tem bicho sabe, né, meninas? Quem tem bicho sabe que os bichos são extremamente sabedores de onde estão e o que estão fazendo. Bom, ele forma grupos sociais e, obviamente, é elemento de cultura. Gente, eu falo muito. Na hora que der o tempo aí, ó, eu vou falando. Eu falei, ó, Marlon, já deu aí, né? Tá bom, chega. Aí eu chego, tá bom? Vocês vão me avisando aí. Bom, definir jogo. Vixe, já é um jogo. É muito difícil definir jogo no Brasil, né? Porque a definição é muito pobre. A definição brasileira, portuguesa, especificamente em relação ao jogo. Portuguesa não, mas brasileira. No português abrasileirado. O português de Portugal tem definições melhores sobre jogo. Mas o português brasileiro é ruim, né? Por exemplo, você vai sair para... vou sair com a minha mãe ali para comprar um jogo de lençol. O que é isso? Jogo de lençol. É conjunto de lençol, né? Não, cuidado com isso aí, porque isso aí é prejudicial, pode te matar. Vamos pegar esse jogo de faca. Jogo de faca, jogo de talher. Tem sentido usar jogo para conjunto, né? Então, o brasileiro ele utiliza jogo com o sinônimo de conjunto, de grupo de coisas, né? O que é errado, diga de passagem. Mas uma das coisas que é comum no jogo é a liberdade e a voluntariedade. E o prazer e o caráter não sério. O que é o caráter não sério? Não é a seriedade. Ele não está falando aqui da questão da seriedade que o jogo tem que ter, porque todo mundo que joga é sério. A questão da não seriedade que o Huizinga fala aqui está relacionado a você não considerá-lo como sério. Né? Você tem que considerá-lo como sério. Né? Então, isso faz parte da não seriedade do jogo. Mas isso é um conceito filosófico bastante profundo. Outro que aparece é esse rapaz aqui, ó, Roger Caillois, que escreveu um livro que chama O Jogo e os Homens. Tem uma publicação muito nova de 2017, muito boa, com comentários, que ele vai falar sobre o caráter improdutivo do jogo. Né? Por exemplo, se você joga apostado, não está jogando, mas não deixa de ser jogo. Então, olha só, o Huizinga vai falar que quando você joga apostado, você não está jogando mais. O Caillois vai falar, opa, não é bem assim não. Né? Você está corrompendo o jogo, mas não deixou de ser jogo. Então, o Caillois vai trazer a ideia de o jogo corrompido, corrupção do lúdico. Né? Opa, mas toda hora você fala jogo ou lúdico, peraí, a gente já vai chegar ali, vocês vão entender isso direitinho. Então, ele fala da corrupção do lúdico, da corrupção do jogo. O que é a corrupção do lúdico? Você corrompe um aspecto do jogo, que é qual? A improdutividade. Se você torna ele produtivo, ou seja, aposta dinheiro, aposta alguma coisa nele, pronto, deixou de ser o jogo estricto, o jogo de Huizinga. Mas o Caillois fala, mas como as pessoas ainda se divertem apostando, não deixou de ser jogo. Então ele vai além do Huizinga nesse ponto, dizendo que, olha, tem esse negócio não, né? Corrompe o jogo, mas não deixa de ser jogo, não. Bom, aí aparece esse rapaz mais para frente, já no final da década de 80, que é o Gilles Bruguière, que vai falar sobre o jogo e a educação. É um dos primeiros pedagogos a falar sobre as possibilidades relacionadas ao jogo e à educação. Ele vai falar que é possível. Só que uma das coisas que ele vai falar que é extremamente importante é que o jogo educativo não é o jogo. Então isso é importante vocês entenderem. Né? Existe o jogo, stricto sensu, Roger Caillois e Huizinga, filosófico, e existe o jogo educativo, que é um arremedo, uma parte do jogo stricto sensu. Então, o jogo educativo não é o jogo stricto sensu, ele é uma parte, uma característica, né? um galho do jogo, mas ele não é propriamente o jogo. Isso é importante entender. Quem falou isso a primeira vez foi o Gilles Bruguière, lá já no final da década de 80, começo da década de 90. Bom, todos eles vão dizer da importância das regras, tanto nos jogos estrictos, tanto nos jogos educativos. O que é a regra? É ligada a um ritual. É daí que o Huizinga vai tirar a ideia de ritos diversos, que os ritos diversos são jogos. Por exemplo, quem frequenta uma igreja ou uma missa se diverte ali. É uma coisa que te traz prazer. Então, ela tem toda uma regra, né, de acontecer.
seja evangélico, seja católico, seja espírita, todos esses ritos têm regras. E são regras que fazem com que o sujeito volte àquele rito, de alguma maneira. Então, ele vai fazer a comparação do surgimento da regra com os ritos, com os jogos, né? Porque os ritos sempre são prazerosos e o jogo nasce do prazer. Bom, quais regras são as que existem? Tanto nos jogos estricto, quanto nos jogos pedagógicos, educativos, didáticos. A gente vai diferenciar agora mesmo. Existem as regras inventadas, ou seja, aquelas originais de alguma atividade, obtidas por consenso e que perpassam vários anos. Por exemplo, o futebol. O futebol é uma regra inventada. Foi inventada exatamente para ele. Mas nós temos, por exemplo, regras originadas, como, por exemplo, essa brincadeira aí, ó, que é o Betis. Tá vendo esse jogo aí, o Betis? Aqui em Goiás chama Betis, eu não sei aí em Dourados, alguém de vocês pode falar aí. Que é você dar uma tacada numa bolinha, duas latas, uma lata um do lado, uma lata do outro, né? Aqui em Goiás chama Betis. Eu não sei aí em Dourados. O Betis é regra originada por imitação. Por quê? Porque é baseada no cricket, que é indiano. Outro jogo que é baseado no cricket indiano é o beisebol. Beisebol é muito chato, né? Diga de passagem. Não sei como é que as pessoas gostam de beisebol. Misericórdia divina. Ah lá, as meninas riem, né? Porque não é possível beisebol. O Bet vai lá, mas tal do beisebol, que trem não vai, né? Bom, e as regras tradicionais, por exemplo, claro, né, André? As regras aprendidas por tradição, que são o xadrez. Xadrez, por exemplo, é uma regra aprendida por tradição. Vivi, eu não aguento nem futebol. A regra aprendida por tradição são regras muito antigas, de jogos extremamente antigos, como, por exemplo, o xadrez, que tem de 2.000 a 3.000 anos. A última, para você ter ideia, essa regra de tradição muda pouco. A última mudança substancial no xadrez tem 400 anos. Para quem não sabe, a última mudança do xadrez é o roque, que você muda a torre com o rei. Foi a grande mudança substancial ocorrida no século XVI. Mas hoje existe xadrez rápido, xadrez... Não. Isso são velocidades do xadrez, mas as regras não mudaram muito, não. Bom, e no ensino de ciências, né? A gente tá falando, você falou do jogo, né? Tá falando que tem aí essa questão da regra, mas e no ensino de ciências, no ensino de química? Da onde veio? Como é que alguém começou a trabalhar com isso? Bom, por exemplo, quando eu fiz a minha tese, e outros alunos meus fizeram trabalhos desse sentido também, eles determinaram que os primeiros trabalhos que tinham alguma questão de lúdico e jogo, eles apareceram na década de 70, principalmente nos eventos anuais da ABQ, né, da Associação Brasileira de Química. Mas eram trabalhos muito esparsos e geralmente trabalhos sem fundamentação teórica nenhuma. Por exemplo, como ensinar ligação química por meio de um jogo. Não tinha referencial teórico, não tinha referencial de ensino-aprendizagem, não tinha referencial de nada. Era só uma proposição simples, né? Ainda acontece isso hoje, o que a gente não acha benéfico mais. Mas era o que acontecia na década de 70. Ou seja, o sujeito sabia que o jogo ensinava. Falei, vou fazer um trabalhinho aqui com o jogo. Mas nunca pensou em ir atrás de referenciais sobre por que o jogo ensinava, né? Pra vocês terem ideia, o primeiro artigo de jogo brasileiro é da Química Nova de 1978, que o cara fez um jogo para ensinar ressonância. Chamava Biriba da Ressonância. Era um jogo de carta para ensinar ressonância na Química Nova de 1978, mas sim, sem referencial nenhum. Era um pesquisador de nível superior que falou assim, olha, se eu jogar carta para ensinar ressonância, dá certo, ó. Não tinha resultado, não analisou o resultado, ele só fez uma proposição e publicou na Química Nova em 1978, para vocês terem ideia. A professora Lídia Parente, da UFMT, né, quem teve a sorte de ainda trabalhar com a professora Lídia Parente foi a professora Irene, né, lá de Cuiabá. A professora Lídia Parente também fazia jogos, ela já entendia que os jogos ensinavam alguma coisa na formação de professores, mas também a professora Lídia Parente não fez um aprofundamento teórico, né? A professora Lídia Parente fazia por intuição, né? Os primeiros trabalhos, inclusive que ela publicou no Ecodec, na década de 90, meninas. Só que também sem essa questão do referencial. Mas a professora Lídia Parente era intuitiva, né? Como diz a professora Irene. É uma pena não tê-la conhecido, né? O livro da professora Márcia Borim, lá da Estadual do Oeste do Paraná, que foi de 99, antes da minha tese, o livro da professora Márcia.
E o livro da Márcia também tinha uma pegada intuitiva de experiência da vida dela, né? Não tinha questões relacionadas a teorias de ensino e aprendizagem. Aí é que aparece a minha tese em 2004, que faz um aprofundamento teórico em termos de epistemológicos, filosóficos e de teorias de ensino e aprendizagem. Só que no meu caso foi Piaget. Mais recentemente, depois da década de 10, 2011, 2012 para frente, outros autores começaram a aparecer com outros pesquisadores. Por exemplo, o professor Hélio da UFBA, que trabalha com Vygotsky, a Deise lá da USP, que trabalha com Vygotsky, a própria Niwara, que trabalha com Vallon, entre outros autores com outros referenciais teóricos. Eu ainda continuo com o velho e cachimbento Piaget. Bom, e o jogo, então? Chegamos no jogo educativo, né, pessoal? Ó, o que é o jogo educativo? Ele tem duas funções. Quem falou isso? A professora Chizuko Kishimoto, que abriu o primeiro Jalequim, que é o Encontro Nacional de Jogos e Atividades Lúdicas, que aconteceu aqui em Goiânia em 2014. Depois aconteceu em Goiânia em 2016, Foz do Iguaçu em 2018 e no Rio de Janeiro remotamente em 2021. O próximo será em Brasília, em 2023. Vai ser coordenado pelo professor Eduardo Cavalcante. Então, o que a professora Kishimoto falou? Que existe o jogo educativo, ele tem uma função lúdica e a função educativa. E que é o desafio de quem trabalha, quem ensina na sala de aula e quem pesquisa na questão da temática do lúdico, é equilibrar a função lúdica com a função educativa. Porque se o jogo tem uma forte função lúdica e uma baixa função educativa, ele só diverte, não ensina nada. Todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Faz um jogo, leva para a sala de aula, dá para os meninos, ninguém aprende. Mas todo mundo gosta, todo mundo fala assim, nossa, esse jogo é bom demais, professor. Nossa senhora, aí você vai ver, ninguém aprendeu nada. Por quê? Porque ele tem uma forte função lúdica e uma baixa função educativa. Mas às vezes você leva outro jogo para a sala de aula, todo mundo joga e fala assim, não, mas que jogo chato, professor. Nossa senhora, não tem diversão nenhuma. Aí o menino aprende muito, mas ele não diverte nada. Por quê? Ele tem uma forte função educativa e uma baixa função lúdica. Então o desafio de quem trabalha é equilibrar aí a função lúdica com a função educativa. Então, só que a gente demorou, tá? Teve pesquisadores que demoraram a descobrir esse equilíbrio, né? Então, muita gente fazia jogos extremamente excelentes e divertidos, mas que não ensinava nada. Pô, como é que eu faço, então? Isso também foi linha de pesquisa nossa, né? Como fazer, quais são os caminhos que podem equilibrar uma função lúdica com uma função educativa. Bom, aí, e mais recentemente, a partir de todos esses desafios, nós publicamos um livro em 2018, que é a didatização lúdica, né, que foi organizado por mim e pela professora Cleófas aí da Unila. E nós publicamos um artigo de abertura, um capítulo de abertura, que foi eu, Eduardo e ela, onde a gente discutiu o jogo educativo e o jogo educativo formalizado, para facilitar a sala de aula numa perspectiva piagetiana, tá, meninas? Porque em outras perspectivas as pessoas não costumam fazer essa divisão, tá? Mas como eu sou piagetiano e eu acredito em níveis de aprendizagem, estágios de aprendizagem, então a gente fez uma proposição de estágios de tipos de jogos, né? Por exemplo, existe o jogo educativo ou o jogo que a gente chama de jogo educativo informal, que ele ensina qualquer coisa a alguém, qualquer coisa, não precisa ser em sala de aula. Então o que é o jogo educativo informal? Você pode ensinar alguma coisa para o seu cachorro, para criança, andar de bicicleta, entre outras coisas. Coisas completamente informais. Você ensina alguma coisa a alguém. Agora, se você quer subir um nível de estágio para a sala de aula, aí você vai para o jogo pedagógico ou o jogo educativo formalizado. O que é esse jogo educativo formalizado? Você ensina alguma coisa em alguém, mas em ambientes formais de conteúdos escolares. Até em ambientes informais você pode fazer isso, mas geralmente é conteúdo escolar. Então, a grande diferença está aí do jogo educativo e do jogo pedagógico. O jogo pedagógico você ensina conteúdos formais. O jogo educativo, conteúdos informais, e pode ser qualquer coisa, né? E existe, dentro do jogo pedagógico, o que a gente chama de jogo didático. O jogo pedagógico ele tem um certo ineditismo, né? Você chega na sala a primeira vez e... Eu vou ensinar equilíbrio químico agora. Ninguém nunca viu equilíbrio químico na vida. Né? Aí você chega com um jogo e ensina equilíbrio químico. Isso é pedagógico. Agora, se você ensinou equilíbrio químico, utilizou aquele tanto de experimento do Noé, fez aquele tanto de coisa, e depois você aplicou um jogo para reforçar o conteúdo, aí a gente chama de didático. Tá vendo aqui a questão do estágio, né? Isso vai ter uma relação com o Piaget, né? De reforço, de estágio, de momento. Então, às vezes, determinado conteúdo não aceita um jogo pedagógico, vai aceitar um jogo didático, de reforço, de avaliação, né?
determinados conteúdos aceitam jogos pedagógicos inéditos, né? Bom, eu falei lá do Caloá lá atrás, ele tem uma divisão que é, nesse livro, Man, Games and Play, em que ele diz que os jogos são divididos em competição, sorte, simulacro e vertigem. Então, olha só, o mais interessante para vocês entenderem é que o jogo não é só competição. Não é só um ganhador e um perdedor. O jogo é mais do que um ganhador e perdedor. O jogo pode ser também sorte, o jogo pode ser também simulações, e jogo pode ser também vertigem, né? Então, a gente vai ver isso aqui agora mesmo dividido dessa seguinte maneira. Ó. Isso é uma questão que a gente adota no grupo, né? Então, interações do tipo 1 entre jogo e jogador são as simulações. Então, qualquer simulação que você faz com um material alternativo que seja divertida, a gente chama de jogo. A interação do tipo 2, as disputas, né? Onde há um ganhador e um perdedor. Então, quando tem um ganhador e um perdedor, a gente chama de interação do tipo 2, um jogo do tipo 2. Quando é só simulação, que não tem ganhador e perdedor, é jogo do tipo 1. Quando é brinquedo, você manipula brinquedo, é jogo do tipo 3, interação do tipo 3. Você constrói um protótipo, constrói um brinquedo, manipula um brinquedo. E tem um jogo do tipo 4, que é o quê? Quando você utiliza quadrinhos, quando você utiliza expressão corporal, né? E mais recentemente, um aluno meu desenvolveu a interação do tipo 5, que são jogos eletrônicos, em que você interage com a questão do computador ou do videogame. Bom, vai olhando o tempo aí, meninas. Tô divertindo aqui. Bom, aí como eu trabalho com Piaget, então eu sempre estudo a questão do jogo em Piaget. Então Piaget vai falar o seguinte, ó, que o ser humano ele passa por vários níveis e dentro desses níveis ele passa por vários níveis de ludicidade, de jogo. Como assim? Por exemplo, vou apontar para você aqui esse gráfico número 1 aqui, ó. Tá vendo? Aí tem o gráfico número 1, o 2 e o 3. Eu vou apontar o 1. O 1, ele começa lá, ó, ele tem o pico lá com 2, 3 anos de idade. Por que eu falo 2, 3 anos? Porque o próprio Piaget falava que você não pode falar assim, não, vai acontecer isso com 2 anos. Não, vai acontecer com 3. Não, pode acontecer com 4. Então, esse pico aqui é uma média, que vai entre de 2 a 4 anos. Então, nesse nível 1 aqui, ó, o Piaget chama de jogo de exercício. O que é o jogo de exercício? É aquele jogo repetitivo. Então, quando a criança, você joga a criança para cima, ela de novo. Você joga a criança para cima, ela de novo. Ela cai, você ri, ela levanta e cai de novo porque ela viu que você riu. Então, ela fica repetindo isso. Isso a gente chama de jogo de exercício. O Piaget chama de jogo de exercício. E se vocês prestarem atenção, ó, ele tem o pico entre 2, 3, 4 anos de idade, vai descendo, 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 descendo e acabaria com 10 anos na teoria piagetiana. Mas o nosso grupo já confirmou que ele persiste na fase adulta. Esse jogo de exercício persiste na fase adulta. Por exemplo, quando nós estamos com uma bolinha e você fica jogando uma bolinha na parede, assim, ó, sem parar, né? É um repetitivo. Quando você tá ao telefone, bom, vocês não, eu sou mais velho, mas quando a gente estava no telefone fixo e ficava desenhando coisas num papel repetitivo, assim, já viram isso? Você fica no telefone, se tiver uma caneta na mão, você faz verdadeiras obras de arte no papel que tá do seu lado ali, assim. Isso é jogo de exercício que persistiu na fase adulta. E a gente utiliza isso nos jogos na sala de aula, né? Então, alguns jogos precisam de repetição. Por quê? Porque o sujeito ainda persiste a aprendizagem a partir de jogos de exercício. Então, o que a gente faz? Algumas coisas são repetitíveis dentro do próprio jogo que a gente estabelece em algum momento. O segundo gráfico é esse aqui, ó, que ele vai ter um pico entre 5 e 7 anos de idade, às vezes 8, mas ele vai ter um pico entre 5 e 7 anos de idade, que a gente chama de jogo simbólico, que o Piaget chama de jogo simbólico. Que é onde você tem a imaginação, quando você começa a imaginar, quando você começa a brincar de avião, de carrinho, de casinha, de um monte de coisa que reflete ou uma imaginação ou reflete uma situação. Por exemplo, muitas crianças ralam a boneca porque tomam um rala da mãe. Ah, menino, por que você fez isso? Aí a criança fica triste, ela rala a boneca. Ô, boneca, por que você fez isso? Então, ela simboliza tudo aquilo que ela passa no dia a dia, positivamente ou negativamente, mas de maneira lúdica. Brincando, né? Fazendo fantasias. A época da fantasia, né? Onde você fantasia monstros, às vezes as brincadeiras demoram 2, 3, 4 horas, porque você está fantasiando bastante, né? A Rayane perguntou, professor, como trabalha lúdico nesse cenário de aulas remotas, né? Pensando que a grande maioria dos nossos alunos não tem acesso à internet. Vixe, vou falar sobre isso agora mesmo, guarda aí. Boa pergunta. Ótima pergunta, Rayane. Já te respondo isso. Então, o jogo simbólico é extremamente importante no jogo, porque depende da imaginação. Quando você está jogando, você é absorvido e imagina, né? Você imagina jogadas, imagina estratégias.
Então é importante o jogo simbólico. Veja bem que o jogo simbólico persiste além da adolescência, e Piaget já falava que o jogo simbólico persistia na fase adulta. E depois o jogo de regras, que é a atividade regrada. O que é a atividade regrada? Uai, aquela que tem regras e que você vive em sociedade. Você sai da coação para a cooperação, na teoria piagetiana. Então, você tem que socializar. Então, o jogo, ele socializa. Ah, mas Piaget nunca falou em socialização. Mentira! Quem fala que Piaget nunca falou em socialização não conhece a teoria piagetiana. A socialização piagetiana já começa nos primeiros trabalhos dele, no final da década de 50, quando ele fala de jogo de regras, né? Então, ele já começa a falar da cooperação, da coação, da família, da cooperação entre as pessoas e vai trabalhando a questão do social nas obras seguintes, né? Bom, é por isso que a gente usa Piaget, porque a gente entende que o ser humano tem estágios diferentes de desenvolvimento, diferentes dos vigotskianos, tá, pessoal? Os piagetianos não acreditam, não, entendem que há estágios diferentes de evolução corpórea e cerebral, diferentemente de Vygotsky, tá? Bom, o que a gente não aguenta mais em se tratando de jogos pedagógicos, né? Você quer fazer um jogo, gente? É uma coisa que é interessante, né? Já tentando responder a Ryan. O negócio mais fácil que existe é fazer um jogo. Não é difícil. Se você tiver vontade de fazer um jogo, você vai fazer um jogo. Você tem que ter paciência, vontade e teoria. Mas você faz. Até sem teoria você faz um jogo. Imagina sabendo a teoria, né? Você vai fazer um jogo melhor ainda, né? Mas o que a gente não aguenta mais? Em termos de pesquisa e de ensino, né? Não mais especificamente de pesquisa. Quando o sujeito escreve um artigo ou um trabalho tentando vender um jogo da tabela periódica, né, gente? Não precisa mais. Não precisa mais de jogo da tabela periódica em pesquisa, não. Se o professor quiser fazer alguma coisa nova na sala de aula, ele pode, porque o professor pode tudo. Mas o pesquisador não pode mais fazer proposição de jogo de tabela periódica. Já tem 5 milhões na internet de jogos pedagógicos com tabela periódica, né? A gente precisa melhorar isso, precisa fazer jogos novos, como pesquisadores, né? Pesquisar jogos novos. O professor não. O professor, o PIBidiano, ele tem a liberdade de fazer jogos pedagógicos da tabela periódica que sejam interessantes e que reflitam a realidade dele. Mas pesquisar jogos sobre tabela periódica não tem necessidade mais. Tem jogo demais. Tem jogo demais. Se você escrever jogo da tabela periódica no Google, vixe, não vai conseguir ir atrás mais, né? Outra coisa que a gente não precisa mais, memória das funções orgânicas, né? A função orgânica já tem um monte, já não precisa de fazer, não. Por exemplo, a função álcool é o COH. E do outro lado da memória, um vidro de álcool. E assim por diante, né? Um monte de jogo da memória assim que tem um monte já, não precisa. Então, às vezes a gente recebe para dar parecer, gente, num artigo sobre memória de funções orgânicas. Como se o sujeito não fizesse nenhum tipo de revisão mínima na literatura, né? Aí fica difícil. Trunfo, né? No caso da biologia, eles reclamam muito do trunfo, super trunfo, que é o Yu-Gi-Oh! Como se fosse um Yu-Gi-Oh! Né? É o meu Google falando sozinho aqui. Outra coisa que nós temos raiva é o tal do jogo lúdico, pessoal. Vou falar uma coisa para vocês. Várias vezes vocês viram eu falar aqui sobre jogo e sobre lúdico. Por quê? A origem etimológica da palavra é a mesma. Jogo e lúdico tem a mesma origem. Então, o que significa jogo e lúdico no final das contas? Significa prazer, diversão. Então, quando eu estou jogando, eu estou me divertindo. Se eu estou sendo lúdico, eu estou me divertindo. Então, jogo lúdico, gente, é a mesma coisa de subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue. Outra coisa que eu falo muito, professor Marlon Bonito. Ou seja, é pleonasmo, né? Você não precisa falar professor Marlon Bonito. Fala professor Marlon, você já sabe, é bonito. Subir para cima, não precisa, você vai subir, é para cima. Hemorragia só pode ser de sangue, né? Área de ensino de química da UFGD, mulheres fortes, pronto. Aí, ó que pleonasmo bom que eu fiz aí, né? O Ademir que lute. Ademir que lute, né? Bom, e, gente, eu sou parecerista de muitos eventos, né? De revistas científicas. Então, às vezes, eu leio resumos de eventos, jogo lúdico. Aí, o que eu faço? Eu dou um grito, né? Eu fico desesperado quando eu vejo assim, jogo lúdico. Porque já tem quase 12 anos que a gente vem falando, não usa jogo lúdico, não usa jogo lúdico. Se o cara escrever na rede uns artigos, ele vai achar um monte de coisa. Ó, não use jogo lúdico, não use jogo lúdico. Mas os caras continuam utilizando, né?
Mas aí eu leio em trabalho completo. O trabalho completo é o cara que resolveu fazer uma pesquisa em jogo, né? Porque trabalho completo, ele não fez só uma aventura, no resumo, não. Ele resolveu fazer uma pesquisa, mas ele escreve jogo lúdico. Aí eu já faço o quê? Aí eu me escondo. Minha vontade é de me esconder, né? Quando o cara escreve jogo lúdico em trabalho completo. Mas tem uns caras que depois arriscam em fazer o quê? Em artigo e livro. Aí ele escreve jogo lúdico em artigo e livro. Gente, aí, né? É porque o cara não leu, né? A minha primeira reação é de desprezo completo, né? Por quê? Porque eu não acredito nisso. O cara quer escrever um artigo sobre o jogo e ainda escreve jogo lúdico, é porque o resto... Aí você já fica com preconceito de ler o artigo. Já. Você pensa, não, vou ler esse negócio. Não. Aí a segunda reação minha é tipo luto, né? Primeiro você fica assim, depois você vai pro ódio mortal, aí depois você quer realmente matar o sujeito que escreve jogo lúdico, né? Não tem sentido mais. Então, senhores pibidianos, não escrevam um jogo lúdico. Ou é jogo ou é lúdico. Os dois estão certos. Eu quero fazer um jogo para fazer... Ótimo. Eu quero fazer um trabalho lúdico, uma atividade, a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Por quê? A raiz é igual. Então, você quer se divertir? Usa jogo, mas não usa jogo lúdico. Misericórdia divina. Bom, aí a Rayane fala, e nesses tempos remotos, professor, que tipo de jogo eu posso... Qualquer jogo remoto vai funcionar. Vai depender da forma com que você vai trabalhar ele remotamente. Por exemplo, eu trabalho o jogo remotamente. Eu dou aula de didática. Na instrumentação, principalmente, eu tive que trabalhar o jogo remotamente. Então, é a forma com que você trabalha, porque o que ele vai fazer em casa vai funcionar. Por exemplo, a gente construiu vários simuladores lúdicos à distância. Eu fazia tipo uma receita e a gente abria um dia a sala e aí todo mundo com o material em mãos e a gente ia montando. Cada um ia montando na sua casa e eu ia acompanhando a montagem remotamente. É mais difícil? Claro que é. Tem coisa fácil remota? Não existe nada fácil remoto, não. Isso que eu estou falando de jogos analógicos, né? Aquele que você monta e você joga com você mesmo ou joga com outras pessoas. Agora, existem os jogos digitais. Os jogos digitais e simulações digitais são muito impressionantes. Tem alguns que são muito impressionantes e funcionam muito bem. Mas por que você não trouxe nenhuma? Porque eu não faço sugestões de jogos, nem analógicos, nem digitais, porque é você que tem que aprender qual que é o melhor jogo para você. É você que tem que falar assim, não, isso aqui serve para mim. Por quê? Porque nós estudamos hoje um negócio que se chama cultura lúdica. Então não adianta eu trazer um jogo aqui para você e falar, esse jogo aqui é bom. Aí você vai fazer ele e não funciona. Por quê? Porque não tem a relação com a sua cultura lúdica. Então você vai falar assim, mas então você não vai mostrar nenhum jogo? Não, porque não precisa de eu mostrar nenhum jogo. Eu sei que funciona, mas eu sei principalmente que quando você faz um jogo que tem relação com a cultura lúdica local dos seus alunos, ele vai funcionar melhor ainda. Entenderam? É isso que é importante. Você fazer um jogo a partir do referencial, você vai conseguir fazer. Mas se você fizer a partir do referencial e ainda considerar a cultura lúdica local, aí vai funcionar melhor ainda. Né? E o que as pessoas produzem na área de jogos? Né? Tem o livro do professor Marlon, Jogos e Atividades Lúdicas para o Ensino de Química, mas não tem jeito de você comprar porque esgotou. Eu estou fazendo propaganda, não sei nem porquê. Né? Eu estou trabalhando aqui na 3ª edição, viu, meninas? Aí, ó, aqueles que tem. Quem tem esse livro aí pode vender no mercado por até R$700, porque é raridade agora, viu? Que se você colocar lá olha, ó, a Elaine também, viu, Elaine? Se você for para vender, é R$700, porque ninguém tem mais, né? Não é 7. Bom, eu estou trabalhando numa 3ª edição, olha lá, a Adriana também tem. Quem tem, né, gente? Pode mostrar e falar assim, porque eu tenho, ninguém mais tem, porque acabou, né? Bom, esse livro acabou, né? Ele está esgotado. E a 2ª edição. E eu estou trabalhando na 3ª edição, que eu pretendo, se tudo correr bem e eu não morrer até lá, lançar no Enet de 2022. Se eu der conta, né? Não sei se eu vou dar conta de lançar ele no Enet 2022, porque a gente faz coisa demais e eu ainda estou com muita sequela da Covid, né? Então eu prefiro não trabalhar com a força muito grande. E você fazer uma 3ª edição de um livro que é muito vendido, é muito complicado, né? Tem que ter muito cuidado. Para não fazer uma 3ª edição só por fazer, não. Eu quero fazer uma 3ª edição. Olha lá, olha que livro bonito. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Que é isso? A pessoa passando vontade nos outros, né? Olha lá, passa vontade, professor. Passa vontade aí nos meninos do PIBID, né?
Vocês podem tirar cópia, viu? Do livro da professora, mas não vai estragar. Não, olha lá, Keila também mostrou dela. Lá. Que espetáculo, hein, Keila? Que espetáculo. Olha lá, a Vivian não tem? Já ficou sem, né, Vivian? Olha lá, mas ela tem o de contos. Ai, meu Deus do céu. Então, nesse livro aqui, gente, a gente faz um trabalho teórico e prático. Mas o que eu quero mudar para a terceira edição é exatamente esse aspecto. Nesse terceiro livro, eu faço uma série de proposições de jogos, sem considerar o que eu já estou estudando hoje, que é a questão da cultura lúdica, né? Então, na terceira edição já vai vir com aspectos relacionados à cultura lúdica. O outro livro que surge, que eu gosto bastante também, é esse, né? Que é de didatização lúdica. Esse ainda existe, tá? Na Livraria da Física. Ele a teoria, ele fala sobre várias teorias de aprendizagem. Eu tenho um capítulo só de Piaget, tem capítulo de Vygotsky, tem capítulo de Vallon, tem capítulo de vários outros autores relacionados. Ele é muito bom, eu gosto muito desse livro. O Eduardo costuma dizer que ele é o ensino de química do lúdico. Ele fala desse jeito, é o ensino de química do lúdico. Esse eu gosto muito dele. Tem um livro que eu gosto demais também, que é uma perspectiva vigotskiana, que é o do Hélio Neto, né? O Lúdico no Ensino de Química na Perspectiva Histórico-Cultural. Né? Ele faz algumas críticas ao espetáculo do jogo, que eu também não gosto do espetáculo do jogo, né? O jogo é muito mais do que um espetáculo. Vai sair a segunda edição desse livro do Hélio ano que vem também. Ele deve lançar no ENEC, né? Concorrência. A concorrência. Vai ter ele de um lado e eu do outro, vendendo livros sobre lúdico. Esse do Eduardo, que eu gosto bastante, que é o RPG Ensino de Química. Quem gosta de jogar RPG, né? Vai gostar de jogar aí, ó, Role Play Game Ensino de Química, do professor Eduardo. Aí, ó, a Keila também tem. Rapaz, a Keila tá. Nossa senhora, hein? A biblioteca da Keila tá espetáculo. Comprou no Ecodec, né? O Eduardo é o sujeito mais ruim de vender livro que eu já vi na face da terra. Né? Quem vende os livros dele sou eu. Eu que vendo os livros do Eduardo. Eduardo, vou vender daqui. Vende essa porra desse livro seu. Sei pra que você publicou essa porra se você não vende, cacete. As pessoas precisam ler seu livro. Porque eu não tenho muito jeito para essas coisas, né? Na toa que você virou professor, então, né? Não tem jeito para nada. Quem gosta de RPG tem que ler esse livro do Eduardo, né? Um livro novo que é de grátis, olha só, de grátis. O Lúdico em Redes, que surgiu depois do quarto Jalequim no Rio de Janeiro. São trabalhos diversos sobre o lúdico no ensino de ciências. Desde questões epistemológicas até questões culturais. É aqui que nós publicamos a primeira vez, eu e a Niwara, um livro sobre um capítulo sobre cultura lúdica. E se você colocar assim, ó, o Lúdico em Redes, editora FI, aí, ó, a Elaine já pôs, é de graça. Nossa, mas essas meninas é rápida demais, não é à toa que vocês é foda. Misericórdia, você tá pensando, né? Já tá lá na frente, tá, né? Por isso que eu falo, né? Não vai ter mundo pra gente, homem. Não vai ter, não, gente. Vocês podem colocar isso na cabeça de vocês aí, né? Que as meninas mostram aí a poder. Então, pessoal, quem organizou foi o Joaquim, que foi o organizador do Jalequim, né? É muito dia, mas esse é de graça, Tainara. Veja bem, ó, o Lúdico em Rede é de graça, tem vários capítulos bons de graça. Olha só. Se eu fosse você, entrava lá na editora FIA agora e baixava ele. De grátis. Muito livro bom. Que a gente vai vender tudo no Ecodec. Tudo no Ecodec 2023, nós vamos vender aqui, tá? Esse aqui eu gosto bastante, é de uma aluna de mestrado minha, tá vendendo na editora Apres, Química e Ludicidade em Quadrinhos. O que ela fez? Ela ensinou radioatividade por meio de quadrinhos e colocou os alunos tudo para fazer quadrinho. E aí ela traz no livro um monte de exemplos de quadrinhos sobre radioatividade. A dissertação dela foi sobre ensino de radioatividade por meio de quadrinhos. Então ela fez mais de 70 histórias em quadrinhos na sala de aula com os alunos sobre a temática de radioatividade. Ela fala sobre isso nesse livro, né? A professora Thaisa Montini. Então, tá vendendo na editora Apres, ó, Química, Ludicidade e Quadrinhos. Ela faz por causa da dissertação dela, ela faz uma relação dos quadrinhos, que é o quarto dia de interação, com a ludicidade, com o ensino de química, né? Muito bom esse livro da dissertação dela. Tô caçando ela fazer doutorado, mas ela disse que não, vou fazer doutorado daqui mais uns 10 anos ainda, professor. O senhor me deixa em paz, que eu gosto da sala de aula. Ela é professora do Marista e professora da rede estadual do estado de Goiás, né? E ela adora ser professora. Eu falei, não, mas então, por que você não faz um doutorado sobre as questões que você faz, né? Cosplay, esse tipo de coisa? Não, professor, não me enche meu saco, não, deixa eu trabalhar.
Quero fazer doutorado, não, porque a gente acha que todo mundo quer fazer mestrado e doutorado, né, meninas? A gente fica assim, não, vamos fazer mestrado e doutorado, vamos fazer, mas não é não, né? Professor, me deixa em paz. Ela fica brincando assim comigo, me deixa em paz. Né? Bom, uma coisa que eu queria falar para vocês é que, para ensino, o jogo vai funcionar. Qualquer jogo que você fizer vai funcionar. Eu não trouxe nenhum aqui, porque eu sei que qualquer um que vocês fizerem, sentar aí no PIBID e sentar com os professores e fizer um jogo, ele vai funcionar. O que vocês precisam prestar atenção é como eu vou ensinar. Qual teoria de ensino-aprendizagem eu vou prestar atenção para saber se esse menino está aprendendo ou não? Para saber se o jogo está funcionando ou não. Porque fazer o jogo é fácil. Por isso que eu não trago o jogo mais. Por quê? Vocês vão fazer um jogo, mas vocês têm que pensar assim, tá, mas será que ele está aprendendo com o jogo? Essa é a principal pergunta que vocês têm que fazer como professores que vocês serão. Né? Não basta fazer o jogo. Tem que saber se ele está ensinando. Tem que saber se ele é divertido e se ele está equilibrado. Né? Tem que saber se você. Como é que você vai medir se ele está aprendendo ou não? Você vai utilizar um questionário? Você vai utilizar uma gravação? Você vai utilizar uma prova? Como é que você vai saber que ele está aprendendo ou não com o jogo? Esses aspectos a gente também estuda, né? Então, como é que o sujeito aprende com o jogo? Quais os aspectos que eu posso detectar isso, né? Pra você ter ideia, outras coisas que a gente combate. Tá acabando, viu, meninas? Tá acabando. Tem umas 3 transparências só. Eu ainda falo transparência, né? Eu sou da época que falava transparência ainda. Os meninos, alguém do PIBID aí sabe o que é transparência? Sabe nada, né? Só eu que sei o que é transparência. Às vezes o Noé é certeza que sabe o que é transparência, né? Bom, o que é algumas falácias metodológicas, né? Aí, ó, sabia que você tinha... eu tive aula de transparência quando é. Claro! Quem não teria transparência? Quem poderia ter transparência e trabalhar com retroprojetor? Noé, obviamente. Bom, algumas falácias metodológicas que a gente não adota mais, tanto para ensino quanto para pesquisa. Pré-teste e pós-teste, né, pessoal? Para os jogos, a gente não adota mais, não. Existem alguns pesquisadores que ainda adotam em algumas pesquisas e algumas medidas em sala de aula, avaliações em sala de aula. Não, a gente não utiliza para jogo, não. Por quê? Porque a gente acha que é indutivo. Tanto pré-teste quanto pós-teste é indutivo. Você não sabe se foi o jogo mesmo que ensinou, se foi o que você fez antes, que você foi depois, se você, de fato, a partir do pré-teste, você conseguiu acessar uma área da memória que não tinha sido acessada e o pré-teste fez isso e ele acessou. Né? Então, Piaget fala muito sobre isso. Então, a gente não usa mais pré-teste e pós-teste. Mas como é que você mede, então, professor? Como é que eu vou medir que o jogo está funcionando ou não está funcionando? Ora, todo professor sabe, intuitivamente, comparar a aula que ele dava anterior com a aula que ele deu com o jogo, se ela é boa ou se ela é ruim. Por exemplo, você deu uma aula sobre equilíbrio químico com experimento. Aí a outra aula você deu com o jogo. Você sabe se os alunos entenderam mais com o jogo ou mais com o experimento. Esse é o primeiro aspecto que você pode avaliar. Você não pode parar nele, né? Não, eu vou escrever agora. Ó, eu, a partir da minha experiência, descobri que o jogo foi melhor. Não. Mas você já desconfiou intuitivamente que o jogo foi melhor, o que você pode fazer? Aí é o que a gente acha legal. Pós-questionários. Pós-questionários são bons para detectar se ele entendeu ou não o conceito a partir do jogo e comparar com outras alternativas. Pré, não. Agora, o pós-questionário, sim. Só que a gente gosta de fazer pós-questionários com tempos diferenciados. Por exemplo, você acabou o jogo, você faz um pós-questionário, 2 semanas depois você faz novamente outro pós-questionário. Para saber o quanto tempo de memória conceitual o jogo proporcionou. Porque geralmente o experimento a gente sabe, isso está na tese do Noé, viu, meninas? O experimento ele tem uma memória lúdica alta, o experimento alternativo, que é o que o Noé faz. O Noé não faz experimento normal, ele só faz experimento alternativo. Então a tese dele foi qual é o tipo de memória, o tempo de memória lúdica que um experimento alternativo faz. Então a tese do Noé trouxe a ideia do experimento investigativo lúdico, que é a tese do Noé. Que é o que ele faz hoje, né? Aliás, ele sempre fez, só que agora tem teoria, né? O Noé sempre fazia isso, mas não existia teoria do que ele fazia. Aí ele teorizou isso na tese dele. Então, foi a partir da tese Noé que a gente sabe que experimentos alternativos, lúdicos, têm memória conceitual maior. Né? Alguns jogos têm memória conceitual mais curta do que alguns experimentos lúdicos. Né? Então, pós-questionários são bons. Né? Se vocês quiserem utilizar pós-questionários, são bons. Sempre pensando numa teoria, obviamente. Né? Isso aqui não é resultado, né, gente? Jogo é motivante.
Jogo é motivante. Não, isso não é resultado, né? Se o jogo não for motivante, ele não é jogo, você errou. Então, você pode fazer de novo, porque o jogo tem que ser motivante. Outra coisa que a gente vê muito em trabalho também, né? 80% dos alunos gostaram. A gente não gostou de um jogo, pode morrer. O jogo é para ser gostado mesmo. Né? O jogo é para ser gostado. Se o sujeito não gostou do jogo, tem alguma coisa errada. Ele tem que gostar. Agora, se ele vai funcionar ou não para ensinar alguma coisa, é outra medida. Mas ele tem que gostar. Lembra lá da função lúdica educativa? Ele tem que gostar. Ele tem que ser lúdico. Você tem que trazer para o equilíbrio. Mas ele tem que gostar, né? Outra coisa que muita gente ainda responde: 77% acham que é a melhor estratégia. Claro que vai ser. Quem é professor já sabe. Você está falando lá uma aula teórica faz um mês, aquela mesma aula teórica do mesmo jeito. De repente você traz um jogo e pergunta para ele: você gostou? Ele vai falar: não, gostei não. É claro que ele vai falar que gostou, né? Um mês seguido você dando a mesma coisa do mesmo jeito, utilizando a mesma transparência, utilizando o mesmo que trem amarelo, né? Aquele quadro de giz do mesmo jeito. De repente, num dia você traz um jogo e pergunta para ele se ele gostou. Ele vai falar: não, não gostei não. Claro que ele vai falar que gostou. Então é indutivo. A gente não usa mais isso como resposta, né? Olha lá, funciona porque todo mundo adorou. Não, todo mundo tem que adorar mesmo. Todo mundo não, porque tem gente que o jogo não alcança todo mundo, né? Mas isso é outro aspecto. Falta 2 transparências só, meninas. Ó, só gastei 45 minutos, mais ou menos. Tô dentro, né? Tô dentro. Eu sei que você está com fome aí. Bom, avancemos. O que a gente faz aqui, né? Pesquisa em jogos necessitam também de não só a pesquisa, o ensino do jogo precisa de referencial teórico de ensino e aprendizagem, né? Você não joga, você não faz jogo só por fazer jogo. Não existe isso mais. E precisa do ensino e aprendizagem, precisa entender, todo professor precisa entender uma teoria de ensino e aprendizagem para entender se o aluno está... Ah, mas você não vê Vygotsky e Piaget à toa na universidade, não, gente. Né? Sei lá, Psicologia da Educação 1 e 2. Você não vê aquilo à toa, não. É importante que um professor entenda várias teorias de aprendizagem para entender se o sujeito está entendendo o que ele está entendendo. Vixe, Maria, deixa eu facilitar. É preciso você compreender uma teoria de ensino e aprendizagem para observar o seu aluno de outro ângulo, para observar o seu aluno a partir de um referencial, para saber por que ele não está aprendendo ou por que ele está aprendendo aquilo que você está dando para ele. Isso serve para os jogos também, né? Hoje a gente está trabalhando uma questão que é legal, que é o Felipe, o doutorado do Felipe, ele está trabalhando com o método, né? A gente está desenvolvendo um método só para o lúdico, meninos. Imagina que doideira que vai ser isso. Nossa Senhora. Imagina, tem o espetáculo que é a análise textual discursiva lá do Sul, né? Que foi criado pelas meninas do Sul, aquele espetáculo. Agora a gente está criando uma análise textual lúdica. Não é esse nome não, tô de sacanagem, tá? Mas o Felipe está no doutorado dele, ele entendeu que é possível uma metodologia de pesquisa própria do lúdico. Olha só. Vamos ver se isso vai dar certo ou não, né? É a tese dele. Pode dar errado. Eu falo isso para ele, ele fica com raiva demais. É sua tese, Felipe. Pode dar errado. Você pode fazer e mostrar que não precisava. Ué. Não, professor, vai. Mas assim, a gente está caminhando para mostrar que é interessante, que existe um método próprio do lúdico. Olha só que legal. Eu acho bom demais sacanear meus alunos. Outra coisa que a gente observa, que é característica do lúdico com as pesquisas dos últimos anos e as aplicações na sala de aula dos últimos anos, que está levando o Felipe a acreditar que é um método, é que é intrínseco a capacidade avaliativa. Então, se você for para a sala de aula, a capacidade avaliativa do lúdico é grande demais. Você está jogando, no meio do jogo, você fica sabendo se o aluno entendeu ou não aquilo que ele está trabalhando. Então, a capacidade avaliativa lúdica é alta. Por quê? Porque ele erra. Na hora que ele erra, você fala, ele não sabia isso. E ele continua insistindo no erro porque ele não entendeu. Entre outros aspectos, né, que a avaliação diagnóstica e formativa que o lúdico tem. Isso foi da tese do Eduardo, né, mas a gente já viu que é intrínseco. E a gente vai usar na metodologia. Os vários tipos de interesse despertados, dá para ver com o lúdico, não existe só um interesse, né? Você não cria interesse, você desperta. Mas aí eu estou falando de forma piagetiana, tá, gente? Talvez outro autor não tenha isso. Mas, assim, o Piaget, ele entende vários tipos de interesses diferenciados, coletivos, individuais, e a gente vê que o jogo desperta vários tipos de interesses diferentes. Ele desloca o elemento de prestígio, não. Para quem não sabe, quem está na sala de aula, o que é o elemento de prestígio? O elemento de prestígio é aquele cara que todo mundo conhece na sala de aula. Você bate o olho no cara e você vê que ele é o elemento de prestígio, que todo mundo sabe, aquele cara ali é o elemento de prestígio. Ele não fala assim, não fala essa palavra, né? Mas tudo que ele fala geralmente é lei, as pessoas gostam muito do que ele fala.
Geralmente, ele talvez não seja o melhor aluno, mas ele é o elemento de prestígio. E tem o elemento de desordem, caso vocês não saibam. O que é o elemento de desordem? É aquele que causa o caos na sala de aula. Então, a gente costuma falar aqui na didática, por exemplo, que a primeira coisa que o professor tem que detectar na sala de aula é o elemento de desordem e trazer ele para você, né? E fazer com que ele contribua com você. E o elemento de desordem quase sempre é bom aluno. Quase sempre é muito inteligente. Às vezes ele tira nota ruim demais da conta, porque está desinteressado, que não sei o quê, mas ele geralmente, as teorias dizem que os elementos de desordem geralmente são muito inteligentes. Se você traz ele para você, né, se você captura ele para você de forma lúdica, você consegue um melhor rendimento na sala. O cuidado que você tem que ter é que geralmente o elemento de prestígio e o elemento de desordem não se batem. Tá? O desenvolvimento da expressão natural e, claro, a perda do medo de falar e de errar, né? O lúdico traz essas questões. O que a gente faz aqui, ó? Ludismo e ludicidade, que estava na tese do Noé, né? Então, Noé foi o cara que diferenciou o termo entre ludismo e ludicidade, né? Na tese dele, a gente escreveu um artigo sobre isso. Ludismo é do sujeito, ludicidade é do material, né? Então, por exemplo, todo aquele material que o Noé faz nos cursos dele tem uma alta ludicidade, né? E o Noé mesmo fala assim, o meu material tem alta ludicidade, mas eu não tenho muito ludismo, não. Tem muito ludismo, não. Tem não, eu não tenho, não. Eu sou troncho, sou muito troncho. Atividades de experimentação investigativa lúdica, que saiu da tese do Noé. O jogo na teoria pagetiana, que a gente trabalha até hoje aqui no laboratório. Jogos e espaços não formais, o jogo e o escotismo. Nós tivemos 2 trabalhos com escotismo. O escoteiro gosta de me procurar aqui. Vira e mexe, aparece um químico escoteiro que quer fazer um trabalho com escotismo. Então, já tive 2 trabalhos com escoteiro aqui já. O jogo e o círculo mágico, que saiu agora, recentemente, na revista Educação e Realidade, né? Publiquei no Facebook esses dias, sobre o esquema lúdico, né? Como é que você faz para ter um esquema lúdico em sala de aula, dentro do círculo mágico. O jogo e a teoria computacional da mente, que é aproxima Piaget, né? Esse rapaz que fez o jogo e a teoria computacional acabou de passar num concurso lá na Federal do Piauí. Eu vou ter um lecoliano lá, vamos ter um lecoliano na Universidade Federal do Piauí. Misericórdia, ó, coisa boa. Quadrinhos de super-heroínas. Esse quadrinho de super-heroínas saiu na Química Nova na escola agora. Não sei se vocês viram. Quadrinhos e super-heroínas. Os poderes das super-heroínas. Depois vocês viram lá, tá no prelo na Química Nova da escola. Os poderes das super-heroínas e como é que você pode utilizar os poderes das super-heroínas para ensinar ciências, né? A Mulher Maravilha tem quais poderes? E como é que a ciência explica o poder da Mulher Maravilha? Como é que a ciência explica o poder da vampira? E assim por diante. Foi uma dissertação da Poliana, a gente publicou na Química Nova na escola, ficou legal pra caramba. Epistemologia do jogo, quem muito trabalhou com isso foi a Cíntia. Não sei se vocês conheceram a Cíntia do Instituto Federal, acho que a Elaine conheceu, né? Eu trabalhei com ela, né, Mário? Um ano. A Cíntia Bala, a Cíntia Maluca. A Cíntia fez doutorado comigo aqui também e ela desenvolveu uma parte da epistemologia do jogo, né? Na tese dela sobre atitude lúdica, portabilidade lúdica, entre outros aspectos, publicado em Química Nova da escola também. A Cíntia é foda, viu? Ela tem de doida, ela tem de eficiente. Eu chamo de doida carinhosamente, viu, gente? É carinhoso. É carinhoso. Porque eu conheço a Cíntia desde a graduação. Caso vocês não saibam, eu posso falar que a Cíntia é doida, tá? Mas é porque é carinhoso. Nós fizemos graduação junto, né? E eu não pego os mesmos veículos da Cíntia, não, que a Cíntia pega veículo, costuma se acidentar. Né, Elaine? Eu não costumo pegar o mesmo veículo da Cíntia, não, muito arriscado. Eu falo isso pra ela, tá, gente? Às vezes vocês ficam falando que eu tô sacaneando aqui, eu falo pra ela, tá? Tô sacaneando. Ela ri disso hoje, né? Porque eu falo, Cíntia, vou pegar mesmo hoje você, não. Né? Nós fomos pro IMPEC uma vez junto, que ela pegou carona pra gente com o ônibus da UFG no IMPEC, né? Aí eu brinquei com ela, não vou nesse ônibus mais, não. A Cíntia vai entrar no ônibus, eu não vou nesse ônibus mais, não vou, não. Aí ela ria. Método que eu já falei para vocês, Jogos e Direitos Humanos, que foi um trabalho que vai sair agora na RBSCT, ou uma revista difícil, né, gente? Que agora tem que ter inglês, que não sei o quê. O povo tá só complicando os trem pra gente. Dá raiva disso. Para que você tem que ter um artigo em inglês no Brasil? Morram. Já não publico lá mais. Eu sou desse jeito. Eu sou vingativo. Eu não mando mais artigo para lá. Né? Não mando, não, Elka. Você ri, né? Mas não mando para lá mais, não. Não mando.
Não vai ter mais o meu nominho naquela revista. Enquanto eles obrigaram a gente a traduzir um artigo para inglês. Falaram, não vou fazer meu aluno perder o artigo lá, né? Eu vou pagando a porra do artigo em inglês lá. Por causa dessa besteira de internacionalização que tá... Ah, meu Deus do céu. Se eu quisesse publicar em inglês, eu mandava para uma revista em inglês, né? E cultura lúdica e decolonidade, que é um doutorado que nós estamos trabalhando agora sobre... Porque todos os referenciais de lúdico são europeus. Então, a gente está tentando um referencial decolonial, né? Será que a gente consegue? Não sabe. Para terminar, pessoal, olha só. Isso aqui é a última foto presencial. Dá vontade de chorar. É a última foto presencial no finalzinho de 2019, na virada do ano, antes da pandemia, né? Nós fizemos uma reunião presencial de Ano Novo e Natal. Tem várias pessoas do grupo do Lequal aqui. Tem a professora Niwara aqui, né? As meninas que são fã delas aqui, ó. Professora Niwara aqui. Né? Eu também sou fã demais da professora Niwara. Todo mundo do grupo, alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, né? Eu gosto dessa foto aqui, foi a última antes da pandemia. Espero tirar outra no ano que vem agora, com todo mundo. Esse aqui é o site, você pode acessar nossas dissertações e teses aqui, ó, lequal.quimica.ufg.br. Tem várias dissertações e teses lá. O que você não achar que está no site, é só você colocar o nome da tese, vai na biblioteca da UFG, então não tem segredo, tá? Algumas eu coloquei porque o webmaster sou eu mesmo, e eu não consigo pôr tudo de uma vez, não. Então, algumas dissertações e teses eu consegui colocar lá, outras não. Mas se você pegar o nome da tese e colocar no Google, ele já joga na biblioteca da UFG, não tem problema não. Você está olhando a tese lá, assim, no site, né? Olha, essa tese aqui é legal. Aí você copia o nome dela e coloca no Google, pá, biblioteca da UFG, enquanto eu não tiver colocado lá, né? Mas eu vou conseguir colocar devagarzinho. Já coloquei quase todas as dissertações. Mas é porque é muita, né? É minha e da Niwara. Já tem 47 dissertação lá, né? Somando eu e a Niwara. Tem quase mais de 20 teses somando eu e a Niwara também. Então não é fácil colocar, não, porque a Niwara não quer saber de colocar, eu que tenho que colocar tudo, né? Eu que tenho que fazer tudo eu nessa casa. Tudo eu nessa casa aqui. Eu falo isso para a Niwara, tudo eu nessa casa. Professor, pode reclamar. O senhor só reclama. Você sabe que ela me chama de senhor até hoje, né? Senhor. Um dia vocês vão ver lá no Ecodec. Porque o senhor não sei o quê, o senhor... Já falei para ela parar, ela disse que não consegue. Ela chama eu de senhor, Agostina de senhora. Eu sou mais novo porque eu sei, né? Senhor. É pessoa competente e educada, né? Aqui, gente, vocês vão me achar no Facebook, Marlon Soares. Se vocês, pibidianos, quiserem me adicionar no Facebook, pode me adicionar, Marlon Soares. Lá no Instagram, Marlon Soares 13. Vocês podem me adicionar lá também, no Instagram, Marlon Soares 13. No Facebook é Marlon Soares. No Facebook é a foto de um peixe pirata. Mas o que é peixe pirata? Descubram, ó, a curiosidade faz parte do ser humano, né? Descobrir o que é o peixe pirata. No Instagram, acho que é uma foto minha mesmo ou do Rorschach, de um desenho animado. Nunca sei. Não entro muito no Instagram. Eu tenho Twitter também, Marlon Lequal, mas deve ter uns 13 seguidores lá. Se vocês for para lá, vai dar 20, 25 seguidores. Outra coisa que eu sou muito fã hoje, eu faço parte do Ensinecast, que é um podcast sobre divulgação científica. Não, se vocês quiserem, é de graça também. Tem no Instagram, tem no Facebook. E vocês podem ouvir tanto no Google quanto no Spotify, de graça, tá? Estamos em todos os tocadores de podcast. Quem não gosta de nós é a Apple, mas tudo bem, né? Olha, a Keila já enviou uma solicitação de amizade. Olha que coisa. Internet é uma coisa rápida demais. Não vou conseguir já te aceitar agora não, viu, Keila? Mas agora mesmo eu aceito. Misericórdia. Olha lá, a Tainara falou, escutem, é muito bom. A gente é engraçado. A gente tenta ser engraçado, né, Tainara? Às vezes a gente erra. Mas assim, a maioria das vezes a gente tenta ser engraçado. É bom. Não deixem de ouvir o Ensinecast. E acabou, meninas. É isso. Nossa Senhora, obrigado aí pela paciência de me ouvir até 19 horas e 18 horas e 31 minutos para vocês aí, né? Peço perdão por não ter falado tudo que era possível falar, mas é porque é muita coisa e a gente tem que sempre escolher o que vai falar. E eu escolhi falar para vocês mais sobre que você consegue fazer o jogo, que você precisa ter uma teoria de ensino-aprendizagem, que você precisa ler sobre jogo. Eu escolhi e que a gente faz pesquisa sobre jogo. Essa foi a escolha, né? Não sei se eu fui... se era o que vocês queriam dentro do PIBID, mas como eu acredito que o PIBID precisa disso, que o PIBID é formação e não só aplicação, né?
O PIBID a gente faz assim aqui, eu acho que as meninas fazem assim também aí, quase certeza. Então eu fui nessa vibe. Muito obrigado, fica aí aberto a qualquer tipo de consideração, fala, passamento de Pix. Ai. Não, eu vou agradecer, né, mais uma vez, Marlon. É isso mesmo que a gente buscava, né, a Adri e Vivian, que estão aqui representando o RP, também é justamente isso, né? Não só a aplicação, mas a formação, né? Por mais que a gente trabalhe, às vezes, com formações sobre jogos, sobre atividades lúdicas, nada como ter, né? A Adriane vive um dos maiores referenciais aí que traz a primeira tese, tem um grupo que pesquisa e trabalha sobre isso, né? Então, agradecer mais uma vez e vou passar para a Adriana, enquanto os alunos ainda vão talvez borbulhar perguntas ou fazer algumas considerações. Fiquem à vontade aí. Bom, antes de mais nada, né, eu gostaria muito de agradecer a presença do professor Marlon aqui conosco. A gente está junto com os PIBidianos e com os residentes, né? Eu acho que você nos brinda com a sua fala, professor. A gente tem muito, assim, a gente sempre conversa, né, sobre a importância do Marlon na nossa formação, né? Eu acho que desde quando a gente foi para o Ecodec, a Keila também foi para o Ecodec no Goiás, eu acho que foi uma das nossas últimas viagens, assim, que a gente teve o prazer de te encontrar e te ouvir, então é sempre muito bom. Quando a gente começa a ouvir, quando a gente vê as fotos, não sei, a gente já está nostálgico, né, por conta da pandemia. E aí a gente começa a ver essas fotos, essas imagens, né, e a gente fica pensando como em 2 anos tudo mudou, né? Como as coisas mudaram, né? E aí a gente quer esse retorno, mas ao mesmo tempo, obviamente, a gente quer esse retorno seguro também, né? Mas eu agradeço muito pela tua fala, eu acho que é uma honra para nós aqui da UFGD, né? Poder te ouvir, poder aprender um pouco mais sobre o lúdico, que sempre é importante. A Elane, ela tem trabalhado muito com o lúdico aqui, a gente tem aprendido muito com ela também. Então, eu só agradeço muito, muito pela tua fala hoje, em nome do PIBID, em nome do Residência Pedagógica. Muito obrigada pela sua disponibilidade. É um privilégio enorme, né, ter aqui você conosco. Muito obrigada mesmo. Uai, meninas, eu que agradeço. A gente fica lisonjeado, né, quando a gente recebe esse tanto de elogio aí. A gente até acha que é gente. Olha, a gente acha que é gente, né? Mas, assim, fico feliz, né, de tê-las como companheiras do ensino de Química. A Niuara gosta bastante de vocês também, fala muito de vocês aqui. Niuara é muito querida, né? Então, aí ela faz muito propaganda de vocês aqui. Eu conheci há mais tempo a Demira, fui conhecendo mais proximamente vocês, né? Então, somos todos companheiros, né? Estamos tudo no mesmo barco, então é sempre um prazer estar aqui. Basta vocês chamarem, estarei sempre presente aqui no sentido de engrandecer cada vez mais a área de ensino de Química, né? E vocês não são o futuro, né? Vocês já são o ensino de Química hoje, né? Vocês não são. Não é aquela história de, vocês serão o futuro do ensino de Química. Não. Né? Vocês já fazem a diferença no ensino de Química hoje, né? Na minha percepção. E um dia a gente vai embora e vai ficar na mão de que a gente tem que formar cada vez mais pessoas compromissadas, né? Parabéns para vocês. Feliz de estar aqui. Precisando, estou sempre aí. Aí tem os meninos que fizeram uns elogios aí, muito obrigado. Já vi no pedido do Facebook para vocês aí, né? Agora mesmo eu faço o confirmamento do Facebook de vocês, tá? Eu gosto de rede social. É isso, meninas. Mais perguntas? Elaine? Gurias, posso... Pode. Marlon, tu me perdoa, porque eu estava, durante a tua fala, sem microfone, o meu microfone estava bloqueado e agora a minha câmera que parou de funcionar. Então, assim, pelo menos... Coisas do remoto. Eles não pararam simultaneamente, né? Mas, né, as meninas já devem ter te agradecido, eu fiquei um pouco num lapso temporal desconectada agora no finzinho, mas queria te agradecer, né, óbvio, né, conheci o Marlon por meio das minhas primeiras leituras sobre lúdico, que foram a partir, né, principalmente da tese, dos desdobramentos da tese do Marlon, e depois eu comecei a ouvir falar da pessoa e do profissional Marlon pela Niuara, né, que foi minha banca no doutorado, qualificação, defesa, e por desdobramento se tornou uma amiga, né? Uma pessoa muito querida, já estivemos em projetos para discutir, enfim, organizamos um dossiê da ATD, que a professora Maria nos chamou,
Então, assim, a gente foi construindo uma amizade muito próxima e sempre conversávamos sobre o Marlon. E aí a Adriana comentava, né, sobre o Ecodec. Foi no Ecodec que eu, digamos assim, materializei algumas das impressões que eu tinha e efetivamente conheci o Marlon. E, assim, é um grande, assim, prazer para nós, né, termos vocês como parceiros, né, como mentores também, né, porque acabam sendo também nossos mentores. A UFGD foi mentora, né, a UFG foi mentora da UFGD na sua implementação. Então, nós temos um carinho muito especial com vocês, assim. É um dos, digamos assim, poucos aspectos bons desse cenário que a gente está vivendo, de certa forma, são esses espaços como que a gente está vivendo aqui, de poder estar em rede mais próxima de colaboração com pessoas que estão geograficamente distantes da gente, né? Então, acho que esse é um dos poucos, digamos assim, uma das poucas dimensões boas que a gente pode perceber, visualizar dentro de toda essa tragédia que nós ainda estamos vivendo, porque, afinal de contas, a pandemia ainda não acabou. Nós, aqui na UFGD, seguimos sob intervenção. Eu acho que é sempre importante demarcar isso nesses espaços. Nós estamos com uma gestão interventora que trava e torna mais complexo, né, muitos meandros dentro do funcionamento da universidade. Então, assim, queria, né, também, assim como as gurias, te agradecer muito pela tua fala e pela potência que é a tua fala, né? E o Marlon, ele é um professor, eu falo Marlon já assim, né, na intimidade, mas o Marlon, ele é uma pessoa que ele é muito reconhecido pelo lúdico, e eu acho que ele sim, deve ser reconhecido por ser um professor e pesquisador que realmente complexifica, intensifica as discussões sobre lúdico no Brasil e traz contribuições não só para a área da educação química, mas para muitas outras. Mas eu queria, Marlon, em particular, falar, né, para ti e para todos que estão aqui, eu não sou uma estudiosa de lúdico, né, acaba sendo um desdobramento das nossas ações enquanto, né, professores e pesquisadores, mas queria falar de uma aproximação que eu tenho, que é a partir dessa dimensão estética, né? E aí trazendo, obviamente, o tangenciamento com o que eu estudo, né? E eu percebo no Marlon esse professor que valoriza, né? Esse professor e pesquisador que valoriza a dimensão estética, né? Na formação de professores, na formação do professor de química, né? Que eu acho que nós precisamos valorizar isso. E a dimensão, né? O conceito de estética também, assim como o lúdico, né? Tem as suas visões simplistas e as suas visões, né? Que vão realmente possibilitando o sentido real do que ele representa, né? E eu estava aqui com um livro, né, que eu mostrei rapidinho para vocês na imagem, que é um livro intitulado Contos Químicos por Químicos Contistas, que eu acho que mostra esse nicho de aproximação que eu tenho com o Marlon, né? Assim, o meu encontro, assim, de certa forma, mais com essa vertente do que com a vertente do lúdico, porque eu trabalho muito com narrativas, né? Então, assim, me encanta muito essa vertente do Marlon, e ele tem uma forma de escrever que é muito cativante, assim como a forma dele falar, né? Ele vai nos envolvendo e, de certa forma, nos leva a essa questão da ludicidade, né? Que vai, de certa forma, intercambiando. Então, Marlon, queria te agradecer. Eu sei que está muito avançada a hora, mas eu também queria lançar uma problematização, uma pergunta para ti, assim, aproveitar esse momento, né? Tu já tangenciou isso um pouco na tua fala. Mas, assim, eu estudo e trabalho muito com a análise textual discursiva que tu comentou, né? Que, né, enfim, a professora Maria do Carmo e o professor Roque, que foram meus orientadores, desenvolveram. E a gente percebe que, na mesma proporção em que se avança a utilização dessa metodologia, vem junto uma má utilização e uma má compreensão por parte das pessoas que dizem a utilizar. E aí e essa é uma zona que nós, enquanto pesquisadores que trabalham com a análise textual discursiva, estamos, assim, tentando desenvolver estratégias para minimizar essas questões. E eu percebo que isso, óbvio, no lúdico é muito maior, né? Porque o lúdico, ele toma uma proporção maior, né? Então, eu queria ouvir de ti, assim, como um pesquisador que está lá desde a gênese da discussão, né? Como que tu percebe isso, né? Eu acho que tem, por um lado, o polo do o quanto é bacana a gente ver essa nuance ser disseminada, mas também tem esse outro, digamos, contraponto, esse outro polo, que é na mesma proporção em que ele se dissemina, em que ele é mais trabalhado, com mais densidade, existem essas
compreensões equivocadas, distorcidas, que às vezes são decorrentes de falta de estudo, falta de leitura, que pode ser por simplesmente a pessoa não querer ir buscar e fazer um trabalho, entender como superficial, mesmo e não querer avançar, mas também por, de certa forma, não se comprometer com essa área, né? Então, não sei, assim, gostaria de ouvir um pouco de ti, como uma pessoa que está desde o início dessas discussões, como que tu percebe isso? Gente, vocês todas devem ter passado por isso. Eu gosto de contar histórias, porque eu acho que ilustra melhor, né? Vou contar a história da Niuara. A tese da Niuara, ela escolheu fazer a análise dos projetos políticos pedagógicos na tese dela, utilizando a ATD, Análise Textual Discursiva. Eu não conhecia ainda. Ela conheceu primeiro do que eu, a ATD, né? E ela, professora, eu vou usar a ATD. Eu falei, Niuara, mas... Estou contando a história para vocês entenderem essa questão, né? Niuara, mas eu não conheço muito isso, não. Como é que eu vou te orientar de forma adequada se eu não conheço? Vamos estudar junto, né? Vamos estudar junto a ATD e esse tipo de coisa. Aí nós começamos a estudar junto. Só que como a tese era dela, obviamente ela fez um aprofundamento muito maior. Aí foi para a qualificação. Na qualificação, a banca desceu o cacete na TD. Desceu o cacete na TD. Ah, isso aqui não é... Isso aqui. A única que não desceu o cacete que estava na banca dela era quem? A Agostina. Mas a Agostina falou o seguinte. Ela falou, eu não conheço ainda a ATD. Mas do jeito que a Niuara colocou aqui, a gente não tem que falar contra. Aí eu vou ilustrar isso que você está falando, tá, Vivi? A gente não tem que falar contra, porque ela argumentou, ela colocou o referencial, ela discutiu o referencial, e nós temos que bater nisso. Se a gente não está dando conta de bater nisso, não tem problema no referencial. Sacaram? Olha só a fala da Agostina, hein? Ou seja, a Niuara utilizou a TD, justificou com o referencial, mostrou como foi feito, demonstrou como foi feito passo a passo, e a banca não criticou essa forma com que ele fez. Ela criticou o desconhecimento da ATD. Enxergou, Vivi? A banca falou, não, porque você não pode utilizar uma coisa que ainda não... Não, pode sim. Pode sim. Só que ela podia utilizar porque ela dominava a técnica naquele momento. E a única que viu isso foi a Agostina. Ela falou, eu não posso criticar o ATD aqui porque eu não domino como a candidata está dominando. Que eu vou criticar o quê? Olha a Agostina. A Agostina é muito honesta intelectualmente, né? Não sei se vocês sabem, né? Conviver com a Agostina é um prazer inominável, né? E ela falou presente. Assim, e ela falou assim, eu não tenho como dizer se essa técnica funciona ou não, porque eu não domino essa técnica. A Niuara domina. Ela falou assim para a banca, ela foi a última a falar, né? Ela falou assim, ela falou tanto na qualificação quanto na defesa. Ela falou assim, eu não domino essa técnica, como a candidata, ela chama de candidata, a doutorado, como a candidata domina. Ela domina, ela está mostrando como é que foi feito. Vocês têm como falar contrário ao que está aí? Não, não tem. É isso que eu queria falar. As pessoas, elas tendem a atacar, Vivian, aquilo que elas não conhecem. Não é engraçado isso? Né? Eu acho que a Maria do Carmo e todo mundo que trabalha com a TD passou por isso, porque as pessoas tendem a atacar aquilo que elas não conhecem. Elas não conhecem, não estuda e ataca, sabe? Não, isso aqui é muito parecido com a análise de conteúdo. É parecido cacete. É parecido porque não leu, né? É porque não entende. É porque não leu. Né? Quando a pessoa fala assim, não, por que você não... Não, eu já vi isso assim, ó. Por que você não utilizou a análise de conteúdo? Por que você utilizou a análise textual discursiva? Ah, vai se fuder, né? Por quê? Porque não leu, né? É porque não leu. Então, isso serve para a ATD, na exemplificação que eu estou te dando, e serve para o lúdico, Vivi. Eu apanhei muito no começo, porque as pessoas, o pressuposto é, isso não funciona. Ou então, o pressuposto é, não, isso aí não tem quem trabalha com isso, não. Então, não ia atrás da leitura, sabe? Não queria saber da leitura, queria saber só da crítica, por si só. Os primeiros artigos que eu submeti, os pareceres eram assim, meninas, ó. Eu não sei por que você está estudando uma coisa que ninguém estuda. Pareceres assim que eu recebia. Que absurdo. É um absurdo. Não sei por que você está estudando coisa que não tem sentido, não tem na literatura. Como não tem? Como não tem? Não tinha na literatura de química, mas existia na literatura. Ora, o ensino de química, ele está se constituindo como área a partir de uma literatura da educação. Ele também não tinha literatura própria, né? O próprio ensino de química não tinha literatura específica do ensino de química, como passa a ter a partir dos anos 2000.
né? Não existia literatura do ensino de química, era uma literatura migrante de outra literatura, das questões das áreas sociais, das áreas de humanas, das áreas de educação. E o lúdico também não existia no ensino de química. Ele existia em outras áreas, filosóficas e epistemológicas, né? E isso aconteceu com o lúdico, aconteceu com a TD e acontece com outras coisas. Acontece com a estética, provavelmente. Você vai poder falar isso melhor do que eu. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos no Brasil pesquisadores que têm preconceitos com coisas diferenciadas. Isso reflete em artigos que são negados. Né? Quem reclama muito disso e reclama muito bem feito é um menino que eu gosto muito, que ele é o editor da Rede Kim, José Eusébio Simões. Ele sofre muito com esse tipo de coisa, porque ele também trabalha com uma coisa muito nova, e ele fala exatamente isso. Mas que diabo que as pessoas não leem? Elas parecem não ler, não querer ler e aprender o novo sobre isso. Tá, aí como é que eu trabalho com isso? Eu insisto. Aí você me pergunta, como fazer? Às vezes você me perguntou implicitamente, né, Vivian? Como fazer numa situação dessa? Insistir. Eu insisti muito, porque eu acreditava que aquilo era correto. E hoje, além de insistir, eu incentivo o novo de outros pesquisadores. Para quê? Porque eu sei o que eu passei. Eu sei o que eu passei. Então, quando aparece alguma coisa muito nova, eu tendo a tentar entender primeiro do que a criticar. Sim. Mas o que você tem muito hoje? O cara não quer tentar entender, ele quer criticar. Ele quer criticar. Não sei se era isso que você perguntou, Vivian. Não sei se eu viajei demais da conta. Acho que eu viajei. Não, isso aí mesmo. Eu acho que é de certa forma, também uma inspiração para que possamos, né, dentro dessas outras áreas que são emergentes, pensarmos estratégias também para isso. Essa questão dos artigos que tu fala no começo, né, porque eu trabalho com a TD desde do TCC, então estava muito lá no comecinho da emergência, né? Então nós tínhamos artigos reprovados, assim, só por essa perspectiva que tu fala, assim, de recusar entender o que é, né? E eu tenho chamado, sabe, de fetiche metodológico que existe, porque as pessoas querem enquadrar a TD ou na análise do discurso ou na análise do conteúdo. É quase que um fetiche. Se tu vai apresentar, elas querem, mas isso é isso aí. É isso ou é isso? Não é uma coisa nem outra, é algo novo, né? Então, é muito importante ouvir, assim, de um pesquisador mais experiente, ações que a gente possa construir, né? Não, eu sou a favor disso aí, Vivian, da construção coletiva. Eu não nego nada que seja novo, que esteja mal, bem referenciado. Não nego. Né? Já dei pareceres em coisas bastante diferentes, assim, e não neguei, porque estava bem referenciado. Então, eu não tenho esse problema exatamente porque eu sofri com isso. Eu não esqueci que sofri com isso. Agora, tem gente que esquece que sofre com isso e faz o contrário, né? E me parece que perde o sentido, né? Porque qual é o nosso o sentido da nossa área em trabalhar sempre a partir das mesmas coisas e não propor autoria, né? Não cresce. Senão a gente fica trabalhando a partir do mesmo. E já encerrando a minha fala, né? Porque senão também eu fico falando demais. Mas sabe um outro ponto que tu colocou, assim, e que eu faço uma tangenciação com as questões que eu estudo, né? Então eu trabalho muito com a formação e com o currículo, né? E a gente está vivendo uma tragédia em termos dessas políticas de reformulação curricular, né, que, enfim, estão atacando a nossa educação. E quando tu fala, né, da ideia da incorporação, de certa forma, desse termo da gamificação como se fosse algo novo, né, e eu também li alguns artigos, né, e tem alguns autores do ensino de física que usam muito a gamificação, né, e eu assisti algumas palestras e eles falam da gamificação como se não existisse uma história. Parece que é algo que surgiu agora, né? Então, isso me incomoda muito. E quando a gente vai para a formação de professores, esses documentos, como, por exemplo, a BNC Formação, ela vai buscar referenciais fora do Brasil a partir do argumento de que o pesquisador brasileiro não produz sobre formação de professores. E aí eu fico imaginando, né, tangenciando o meu contexto de investigação com essa reflexão que tu traz, especialmente desse termo gamificação, né?
o quanto é problemático de certa forma, porque pensando sobre essa experiência que eu tive da palestra sobre gamificação, também aqui não vou ficar falando o nome da pessoa, porque não interessa, mas, de certa forma, me remete um pouco a essa questão do ego, né? O quanto eu preciso demarcar o meu nome a partir de determinado conceito e negligenciar a história que constitui a experiência dentro desse nicho, vamos pensar assim, conceitual, né? Então, eu acho que essa também é mais um desafio que vocês do campo do lúdico, vamos pensar assim, devem estar passando, né? De certa forma, se deparar com essas pessoas que estão vendendo a ideia da gamificação como algo que não é a mesma coisa que o lúdico e demarcando a partir de como se fosse algo criado agora, né? Desconsiderando toda a história de pesquisa que já foi desenvolvida. Perfeito, por quê? Porque a gamificação não é o novo, né? Essa é a discussão que eu coloco. Quando é o novo, eu tenho a tendência a aceitar bastante, mas a gamificação não é o novo. Sabe você vestir uma roupa nova numa coisa que já existe? E nem é uma roupa nova. É uma interpretação errônea do que já existe, né? E diga-se de passagem, um colega meu lá de Uberlândia fala muito isso, que ele trabalha com lúdico, mas numa perspectiva computacional. E ele fala uma coisa que é bastante importante. Ele fala o seguinte: a gamificação é venda, é marketing. Ela não tem o viés que a gente enxerga no lúdico, né? E dentro disso tem uma fala do Evandro aqui. Ele fala assim: isso reflete muito na direção de muitas escolas que veem o lúdico como apenas uma alternativa, uma recreação, e não como técnica de ensino. Muita gente via assim, Evandro. Muita gente via assim no começo mesmo do lúdico, né? Que eu tava perdendo meu tempo com recreação, com coisa que não tinha sentido nenhum, sem enxergar as questões relacionadas que poderiam reforçar o conceito, como é bastante reforçado hoje. Mas mesmo assim, ainda tem muito problema. Na minha defesa, não sei se vocês viram, a minha defesa para titular estava o Mortimer na banca, né? E ele levantou para eu cortar, uma coisa que eu não falei na defesa, ele levantou a bola para eu dar uma cortada. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, né? Um pesquisador do naipe do Mortimer levantar a bola para eu dar uma cortada. Que ele falou o seguinte: você não falou na sua defesa aí, mas você é um sujeito que de fato trouxe o lúdico para o ensino de química na perspectiva que ninguém tinha trazido. Gostaria que você falasse mais sobre isso. Olha só, meu irmão mandou uma mensagem na hora falando assim: pô, esse cara levantou para você cortar, ué. Só que é tudo dentro disso que eu tô falando para vocês. Um cara igual o Mortimer ter falado isso é muito importante, porque no início ele era um cara que criticava. Entendeu? No início ele era um cara que é bastante crítico às questões, né? Eu ouvi isso dele no ENEC de 2004 aqui em Goiânia, né? Ele achava que eu tava em 2004 ele achava que eu poderia estar desperdiçando o meu tempo com uma coisa que ia morrer logo, ou que não ia ter muito futuro, né? Mas nessa mesma época ele ainda falou assim: mas vamos ver, vai que, né? E aí, na banca, ele levantou, acho que ele entendeu, né, depois desse tempo todo, que era uma área bastante interessante. Meu irmão morreu de rir, né? Meu irmão falou: esse cara aí que você tava com medo, porque eu falei pro meu irmão: tem um cara na minha banca que ele vai me rachar no meio, né? Que ele vai me destruir, né? Falei pro meu irmão, esse cara que vai te destruir, o cara levantou a bola para você bater, ué. E outra coisa importante nisso, esses dias, outra professora da UFMG, Maria Emília Cacheta, antiga na área do ensino de química, né? Ela disse que arrependeu amargamente de 8, 10 anos atrás não ter orientado uns meninos que procurou ela sobre o lúdico, porque na época ela tinha muito preconceito e não entendia, e hoje ela entende que foi bobagem da cabeça dela. Então, pesquisador assim eu até gosto, sabe? Pesquisador que fala assim: fiz bobagem, sabe? Assim, devia ter pensado melhor nisso. Mas é mais difícil de ver pessoas falando assim. É mais fácil de ver pessoas falando assim no lúdico do que na ATD, viu, Raiana? Viu, Vivian? Para ser sincero. A crítica da ATD, eu acho que ainda é mais. Essa crítica metodológica, ela é mais medonha. Eu vou dizer assim, ela é mais. Ela é mais de disputa de poder. Isso não existe no lúdico, disputa de poder.
Mas a crítica à TD é disputa de poder. Não sei eu tenho chamado de fetiche metodológico. Que envolve questões psicológicas aí. Chega a ser uma tara que algumas pessoas têm de querer classificar ou dizer que é uma filha, um desdobramento de determinada metodologia. Não. Mas eu acho que essa tua fala é muito importante, assim, muito potente. E eu assisti particularmente a tua defesa, né? E o Mortimer estava lá. E eu acho, assim, muito bacana, porque, de certa forma, sabe, Marlon, isso remete, assim, a uma humildade intelectual, porque, de alguma forma, assim como tu fala da Maria Emília, né? De reconhecer que se possibilitou aprender com um pesquisador mais jovem do que ele, né? E eu acho que é a partir disso que a gente precisa, enquanto área, crescer e se desenvolver, né? Independente da quantidade de experiência e de tempo, que possamos estar abertos a aprender com os mais novos e com os mais velhos, né? Obviamente. Mas é isso. Você resumiu muito bem. Gente, em síntese, isso serve para os meninos do PIBID aí que forem seguir essa trilha. Trabalhar com pesquisa é bom, mas tem essas questões, né, que são do ser humano. Essas questões são do ser humano, né? Faz parte da sociedade, né? Todas as questões relacionadas à discussão do saber, discussão científica e disputa de poder. Disputa de poder, né? Isso ainda existe em todas as áreas, infelizmente existe na nossa. Tem que ter paciência e enfrentar. É o que eu falo para os meus alunos, né? Que eu falava para a Niuara no começo da carreira. Olha, essas questões têm que ser enfrentadas. Se você enfrenta, você fala assim, ó, eu estou aqui, eu existo, e se você quiser me derrubar, vai ter que ser com força mesmo, porque não é fácil não, né? Eu acredito nisso que eu estou fazendo, e vem, vai. Você não é homem? Você não é homem? Vem. Você não é brabo? Né? Vem. E claro que vocês sabem disso melhor do que eu, né? E eu discuto isso muito com a Niuara. Se é difícil fazer isso sendo homem, é muito mais difícil sendo mulher. É muito mais difícil, muito mais complicado. E é preciso entender isso também, né, os senhores pibidianos? É preciso entender que crescer academicamente, tanto na forma professoral quanto na forma de pesquisador, é mais fácil para o homem do que para a mulher, por vários aspectos relacionados a, inclusive, disputa de poder. Disputa de poder científico. Bom, vocês sabem disso melhor do que eu, né? Eu não preciso dizer isso para vocês, né? Eu só estou destacando aqui uma coisa que eu discuto muito com a Niuara. A Niuara, vocês sabem, né? Ela é a editora da Química Nova hoje, na área de educação da Química Nova. Pô, o que ela enfrenta ali, vocês nem imaginam. O que ela enfrenta ali na editoria da Química Nova, principalmente quando um homem recebe parecer de negação. Vocês nem imaginam o tipo de coisa que uma editora ouve de um homem. Só, né? Por ser editora. Só por ser editora. E não é qualquer editora, né? É editora da maior revista em português da América Latina. Ela não é qualquer editora. É uma coisa assim que é bizonho, sabe? Você fica pensando assim, não é mais simples disputa de poder ou não entender as questões relacionadas à ciência, como a gente acabou de discutir. Vai muito além disso, né? Então, em síntese, crianças pibidianas, saibam que é bom, mas é difícil. É gostoso, mas não é simples. E a gente não tem que desistir. Eu falo, o mais importante é não desistir. Se você tem certeza que aquilo funciona, se você tem domínio sobre aquilo, você não tem que desistir. Você tem que... Olha, você tem certeza, você estudou aquilo, né? Você sabe sobre aquilo, você não vai ouvir o que não precisa ouvir. E isso aconteceu na tese da Niuara, né? Que a Niuara foi defender a TD ainda no começo da década, né? No fim da década de 10, né, Vivian? E a banca foi muito... brigava com ela mesmo, né? Tanto na qualificação quanto na defesa, mas ela tinha muita certeza do que estava fazendo. E aí, para derrubar a Niuara foi muito difícil, porque na hora que ela recebia uma crítica, ela devolvia a crítica com conhecimento. Então, devolver aquela crítica com conhecimento, você cala o outro, né? Porque ele não tem como debater com você se você cala o outro com o conhecimento. Então, dominar aquilo que você faz é extremamente importante, para que você não receba uma crítica que você não saiba responder, porque você não domina aquilo que você defende. Então, primeira coisa é dominar aquilo que você defende.
Você quer defender isso? Então domina. Eu falei isso para meus alunos de mestrado, meus alunos de iniciação, meus alunos de doutorado. O cara da teoria computacional da mente, você tem certeza disso? Tem. Então você tem que manjar, porque você vai apanhar igual tapete no arame na banca. E dito e feito, a banca desse aluno meu foi o Marcelo Eichler. Marcelo Eichler é piagetiano, estudou Piaget na França, né? No original. E aí o Marcelo teve discussão com ele muito boa. O Marcelo chegou no final e falou assim, não, você está preparado mesmo, porque eu apertei você até no canto direito do boxe e você segurou, né? E o Marcelo é muito delicado, né? Ele aperta de uma maneira muito gentil, né? Muito honesta, né? Ele faz o trabalho dele. Tem que separar isso, né, meninas? Tem que separar um sujeito que vai na sua banca e faz contribuições absurdas porque ele foi chamado para fazer isso, do sujeito que vai na sua banca para bater. Esse tipo de pessoa eu dispenso, né? Maravilhoso, Marcelo é maravilhoso, sou fã dele, né? Eu sou fã demais dele. Ele já participou de 2 bancas minhas e a contribuição dele é fodida. Mas agora, ele não tem dó de falar. Vamos separar isso, né? Ele não ofende o sujeito, não ofende ninguém, ele não ofende o cara, mas ele fala, tem que falar. Olha, tá errado aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, se você não souber responder, falar, realmente eu não tinha visto isso, ótimo. Agora, se você quiser falar, não dá errado, não existe isso. Se o cara consegue apontar com o conhecimento dele que tem alguma coisa ali que você não alcançou, você tem que ter humildade suficiente para entender aquilo. O problema é o sujeito que vem nas suas bancas, em bancas ou em artigos, batendo uma coisa que ele não entende e ao invés de bater o conhecimento, ele bate a pessoa. Já passaram por isso também, né? Ele vai para o pessoal, ele não vai para o conhecimento, né? Isso é muito triste, eu acho muito triste. E evito pessoas assim, né? Você vai conhecendo aos poucos quem é assim e evita. Eu não chamo pessoas assim. Eu quero pessoa que contribua em banca minha, né? O cara vem falar, ó, melhor aqui, pode falar o que for preciso falar. Mas bater no sujeito, não. Bate no conhecimento, né? Bate no que o sujeito não fez, mas bater na pessoa... E eu vim de uma universidade que fazia muito isso na minha época, né, na UFSCar. Eu vi muita banca que o sujeito pessoalizava a coisa, né? Como é que você não sabe isso? Você é burro? Coisas assim, sabe? Como é que você não sabe isso? Você é burro? Né? Coisas assim que eu ouvi. Falei, nossa, não vou defender aqui nessa universidade de jeito nenhum. Mas a minha banca foi muito tranquila, né? Por exemplo, a Maria Eunice Marcondes estava na minha banca. E o mais legal de tudo, sabe o que eu vou falar aqui, que quase ninguém sabe? A Maria Eunice Marcondes não gostava do lúdico. Não aceitava. E foi uma das melhores contribuições da banca. Né? Hoje ela aceita, ela é muito honesta intelectualmente. Né? E na época ela falava assim que não aceitava, mas ela fez contribuições e falou exatamente o que eu sempre falo para meus alunos. Olha, tem algumas coisas aqui que eu não aceito, mas eu não consigo discutir com você porque eu não domino o que você trouxe para a banca aqui. Né? Então a gente está fazendo discussões teóricas aqui, futuras do que pode vir a acontecer. Isso aí, para mim, é uma honestidade intelectual que poucos têm, né? Nossa, a gente foi para um caminho doido, né, Romana? Que coisa boa conversar assim, né? É bom. Mas eu acho que a hora, como disse a Vivian mesmo, né, Marlon, a gente queria até ficar conversando muito mais tempo, né, mas a hora já se estendeu, alguns já estão começando a sair, porque acho que vão entrar, né, para suas aulas remotas, né? Uhum. Mas, mais uma vez, Marlon, agradecer bastante, né? É como a Vivian e a Adriana ressaltaram, quem está começando, tô lá na barriga ainda, eu falo que eu não tô nem saí da barriga ainda, é eu dentro, né? Eu que estou pegando mais TCCs, iniciação científica, né? Nessa área do lúdico, porque eu conheci o lúdico por conta do mestrado em 2013, né? Então, assim, eu que tô e gostei muito da área e algumas coisas assim, quando eu ouço você falar, assim, como as meninas também ressaltaram, é para melhorar, né? Para a gente entender um pouco mais e algumas coisas para reafirmar mesmo, né? O que eu já venho falando para os meus pequenos aí da iniciação, do PIBID, né? De outras orientações que eu estou ministrando, né? Então, agradecer mais uma vez por todas essas possibilidades que você nos mostrou, né? De ensino, de pesquisa, né? Em si mesmo, e tratando mesmo desses conceitos, do que é jogo, qual o caráter dele, né? Quais as premissas que a gente tem quando a gente trabalha aí com o lúdico, né? Então, agradecer mesmo, Marlon, agradecer por essa oportunidade única, assim, que a gente teve de passar esse restinho de tarde, comecinho da noite com você. Posso contar 2 últimas historinhas? Pode, então pode. Uma é a da Niwara, né? A Niwara,
ela fez mestrado com desenhos animados, né, na época, que foram 2 artigos muito bons que ela fez. E no doutorado ela falou, não quero trabalhar com lúdico não, professor, quero trabalhar com projeto político pedagógico, o senhor topa? Vambora, né? Bora, a gente aprende junto Ó, isso é importante, é uma coisa que eu quero falar que é importante. A gente não deve ficar sempre centrado numa coisa só, como pesquisador. Né? Tem que ter o seu carro-chefe, né? Então, o meu carro-chefe, obviamente, é o lúdico, eu tenho um laboratório sobre isso, que a Niuara também orienta sobre isso, mas a gente não deve ficar preso a uma área só. A gente precisa sempre, um pesquisador precisa sempre ter a possibilidade de se abrir para outras coisas, né? Isso é importante. E a outra é a história da Elaine. A Elaine, para quem não sabe, conhece um amigo meu muito querido, que é o professor Elias Yuki Onashiro, né? Que mora aqui do lado da minha casa. E ele conhecia a Elaine, conversava com a Elaine sobre... E uma vez ele estava falando comigo assim, cara, eu conversando com a Elaine, assim, e aí ela falou assim, você conhece o Marlon? Eu conheço, eu moro do lado da casa. O quê? Você conhece o professor Marlon? Você mora do lado da casa do professor Marlon? Ele, conheço, porque o Elias não tinha a noção do ensino de química, né? Que as pessoas entendiam que as pessoas entendem, eu nem gosto muito disso, né? Mas acontece, as pessoas entendem que eu sou muito conhecido, né? Na área do ensino de química. Eu não esquento com esse tipo de coisa, mas o Elias ficou abismado. A Elaine falou assim, ela falou como se você fosse uma pessoa muito conhecida. Ele falou desse jeito, Elaine. Ele falou assim, ela falou como se você fosse uma pessoa muito conhecida. Eu falei, Elias, tá exagerando. Não é desse jeito aí, não. Eu ri demais dele, Elaine. Eu nunca ri tanto de um sujeito igual eu ri do Elias. Ela falava de você assim, professor Marlon, você mora do lado do professor Marlon, do ensino de química? O professor Marlon do ensino de química? Aí ele falou assim, eu não estava entendendo o que ela estava falando. Eu não estava entendendo, porque eu conheço você, eu vou pro karatê com você, a gente joga joguinho junto, a gente faz não sei o que junto. Você não é nada disso que ela estava falando, é verdade, é tudo mentira. Não sou nada disso daquilo que ela estava falando. Até hoje eu fui falando isso para ele, sabe? Mas hoje ele já entende melhor, né? Passou um tempo, ele já entende melhor. Mas foi uma situação muito engraçada que envolve a Elaine, viu, gente? Não é depreciativo, não, viu, Elaine? É só uma situação que eu acho muito engraçada, envolvendo uma pessoa que a gente conhece em comum, que é muito gente boa. Que eu fiquei muito feliz de conhecer você nessa ocasião, que foi em 2014, né? No primeiro Jalequim. Então, eu fiquei muito feliz, porque realmente você foi, né? Como ele ilustrou para você. Você era o Marlon, que era o meu referencial, e ele não tinha, né? Ele não enxergava isso, né? E eu também não gosto desse tipo de coisa, não, sabe? Não me apetece, não, né? Havia um patrimônio... Esses trem não me apetece. Quem me encontra nos lugares sabe que eu não esquento muito com essas coisas. Não vale nada para mim, não, né? Uhum. O que vale é fazer a formação que eu tenho que fazer. É o meu... o Rogerinho, olha só aquele. O Rogério é uma figura espetacular. Não sei, vocês conhecem o Rogério, gente? O Antônio Rogério, da UEM? Opa, conheço também. Esse foi meu professor. Querido Rogério, na graduação. O Rogério, nós fizemos mestrado e doutorado no mesmo laboratório, nós somos orientados pelo Éder. Só que o Rogério na analítica, né? Eu tenho três artigos com o Rogério sobre conceitos conceito da solução tampão, solução tampão, e ácidos do cotidiano, na química nova na escola. Eu e o Rogério que escrevemos junto. Gente boa demais. A última história com o Rogério, pode? Você sabe que o Rogério tem mais de 20 graus de miopia, né? Lembrei agora quem é. Teve uma vez que a gente foi de São Carlos para Poços de Caldas na SBQ, num Escort velho que o Rogério tinha. E ele foi dirigindo porque eu não tinha carta. Gente, imagina um cara com 20 graus de miopia dirigindo na estrada. Vocês não imaginam o perigo que eu passei de morrer na mão do desgramado do Rogério. E eu falava assim, Rogério, tá em um caminhão ali, ó. Ele, oi? Um caminhão tá vindo. A traseira do caminhão, Rogério. Ele, oi? O traseiro do caminhão. Tira, Rogério. Ele tirava e ultrapassava. E ultrapassava. Nossa senhora. Ele só via o caminhão a uns 50 metros. Porque ele dirigia com a porra de uma lente que não adiantava porra nenhuma. Né? Safado, ordinário. Mas é gente boa demais. Ó, tem 2 artigos com o Rogério. Olha que mundo pequeno, tá vendo? Verdade. Tá bom, gente. Nossa senhora, senão a gente vai aqui. Beijo pra vocês, ó, meninas. Obrigada, Marlon. Um beijo. Muito obrigada, Marlon. Manda um beijo pra Niuara, que eu amo ela de paixão. Mando demais da conta. Então nós vamos concorrer aqui, porque...
Não, Muito Nem vou obrigada. falar que você hierarquia. não mandou nada, porque eu tenho ciúme. Não seja ciumento. Mas obrigada mesmo, Marlon. Muito Gente, obrigada. meninas, vocês são 10. Abração para vocês, viu? Abraço. Obrigada, Tchau, Marlon. Pibidianos, Tchau, meninos. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.